Dias, que é o diretor aqui de distribuição comunitária da Taturana. Deu oi aí, né, Rô? É, vão se apresentando no chat. Hoje o chat está super liberado de onde vocês estão falando, nome. É sempre importante a gente se reconhecer aqui, é um lugar, um espaço disso. Inclusive, para quem está chegando agora, o Taturana em Rede é um programa da Taturana, né? Que nasceu aqui com o desejo de fortalecer e articular os exibidores e exibidoras comunitários do Brasil, né? Ou seja, são pessoas, coletivos, instituições que fazem aqui do cinema um espaço de encontro e de reflexão e de transformação social. A ideia desses encontros aqui, que a gente está fazendo como esse, é criar um espaço de troca contínua, né, entre essas pessoas, uma oportunidade da gente conversar e escutar diversas experiências aqui, reconhecer nossos saberes, né, locais e pensar juntos caminhos, né, para uma exibição mais acessível, mais democrática e mais engajada com a comunidade. Hoje o nosso tema aqui, gente, é entre o filme e a comunidade. Quem faz a ponte? É uma pergunta que gostaríamos muito de ter respostas, não é uma resposta única. Sair aqui pelo menos com as inquietações desse encontro. A ideia é essa hoje. A gente vai conversar então sobre dois grandes, né, desafios e também potências do cinema de impacto, que é a formação, que é a atração, que é a sedução, como diz a Blamy no último encontro. Quem estava no último encontro, ela falou disso, sobre sedução de públicos, né, da audiência, e a mediação nas exibições comunitárias, né? E quando a gente fala, gente, em mediação, essa palavra, né, assusta um pouco, né, para quem não, né, não vem aí desse lugar, é, não é, a gente não entende que não é aquele momento da conversa depois do filme, né? A gente sempre está pensando nisso, que a mediação vai acontecer lá no final. Mas aqui hoje a gente vai discutir que esse é um processo, a mediação é um processo que começa lá mesmo no começo, parece redundante o que eu vou falar, mas é no começo, que é no desejo de exibir, né? Passa pela escolha dos filmes, né? O que a gente chama também de curadoria, pela convocação desse público, né? Dessa audiência que vai chegar, se estende a forma como a gente vai receber as pessoas nessa sessão, e vai seguir até o registro e na continuidade desses vínculos que se criam a partir dessa sessão, né, gente? Então, o que a gente quer olhar aqui hoje é o percurso inteiro disso. A mediação como um gesto de cuidado e de como prática que atravessa o filme mesmo que a gente está exibindo, o território e as nossas relações. E para inspirar essa conversa aqui hoje, a gente da Taturana, eu especialmente, tem a alegria de receber o projeto Cinema e Vizinhança, que está vindo lá de Cachoeira, da Bahia. Eu falo lá de Cachoeira porque eu estou bem longe, queria estar bem perto. Eu estou em São Paulo. É uma iniciativa, o Cinema e Vizinhança é uma iniciativa que vem transformando o modo de fazer do cinema comunitário no Brasil. O projeto, as meninas vão explicar melhor daqui a pouco, mas eu vou dar um panorama aqui para vocês, atua promovendo sessões em diferentes territórios da Bahia. É, as meninas, junto com o Danley, né? Vou chamar meninas, vou englobar o Danley aí junto, como meninas. Têm criado verdadeiros ambientes, né, de convivência, de escuta, de imaginação coletiva nesses territórios. Afetos e também disputas simbólicas, né? Onde o cinema ele se torna aí uma ferramenta de diálogo e de transformação. Então, gente, para começar aqui hoje, fiquem à vontade, abram os seus microfones ao momento que vocês quiserem, desde que vocês levantem a mão para a gente pôr uma ordem aqui, porque somos muitos. E câmeras, obrigado por quem está com a câmera ligada, é sempre bom ver o rostinho de vocês. Então, se vocês quiserem participar, esse vai ser um espaço de troca, de escuta, de construção conjunta entre todos. Beleza? Combinado, então? Ótimo. Então, para aquecer um pouco aqui os motores, eu queria propor uma dinâmica rápida. Algo simples e tal, mas que nos ajuda a perceber onde cada um de nós está dentro desse processo que eu acabei de falar, né? De mediação. Vou pôr aqui, vou até compartilhar um slide.
para ficar mais fácil. Deixa eu pôr aqui o slide. Compartilhar esse slide. Fiz uma apresentação super bonitinha aqui para vocês verem. É, quando a gente fala, né? Eu pergunto ali quem faz a ponte, né? Fazer a ponte entre o filme e a comunidade, no caso. Às vezes parece que a gente está falando de dois lugares fixos, né? Entre ponte, um que está de um lado, o outro está do outro lado. E a ponte seria a mediação. Nesse lado, no caso das exibições aqui comunitárias, a gente pensa, quem poderia estar de um lado aí? O diretor do filme, no caso, se ele estiver na presença lá nessa sessão, né? Presente nessa sessão, o próprio filme vai estar de um lado, ou talvez o organizador da sessão, né? Vai estar desse lado ali. E do outro lado, quem que vai estar? O público, no caso, a gente pensa, né? Então, o filme seria a ponte, vamos dizer, ou a conversa seria a ponte. Enfim, mas eu queria fazer uma provocação para vocês. Eu penso que a mediação, e a gente pensa aqui, né? Vocês vão ver que a mediação, ele está entre muitas coisas. Então, essa ponte, ela é múltipla. Passa muita coisa aí nessa ponte. Eu acho que é entre o filme e território, a rua, entre o filme e a rua, os espaços, entre os próprios espectadores e suas histórias, entre os afetos que estão ali naquele lugar, né? As expectativas das pessoas que estão ali, de todo mundo, inclusive do organizador da sessão, os contextos dos espaços onde está sendo exibido, e até entre o que é dito e o que fica no silêncio. Tudo isso passa por essa ponte, me parece, né? Então, eu queria convidar vocês a completar essa frase, rapidinho, pode ser aqui no chat, ou em voz alta, se vocês quiserem abrir o microfone e falar. Entre quem ou o que vocês sentem quando organizam uma exibição? Vou dar uns 3, 4 minutinhos aqui para a gente fazer essa dinâmica rápida. Chat aberto, microfone aberto. Vamos lá. Quero abrir aqui também, vou até descompartilhar. Eu vou quebrar o gelo e vou falar que eu me sinto entre muitos, porque acho que a cada mediação é um lugar diferente. Entre todas essas frentes que você falou, Ju, assim. Massa, legal. A Ju tá falando aqui, Juliana Sara, tá falando, me sinto entre expectativas. Por um lado, o realizador com sua obra, e do outro lado, o público com seus desejos e vontades. Sim, tá todo mundo tímido hoje. Tô entendendo que é o começo só, daqui a pouco. Uma expectativa, né, Nina? Aí a sua também com essa pergunta. Qual a reflexão e suas múltiplas vertentes pretendemos estimular com essa exibição? O Bruno está dizendo: me sinto entre pessoas com enorme potencial e cada mês, sessão após sessão, uma comunidade vai se formando das narrativas, em torno da narrativa que estamos construindo juntos. Legal. Uma comunidade que se forma a partir dos filmes que se exibem. Muito massa. Pode ser algo poético também, literal, poético, simbólico, que vier, gente. Vamos ler aqui juntos, perceber o quanto de mundo cabe nesse entre. Ah, o Vivi está falando aqui. Eu me sinto entre ideias,
Porque eu acho que toda vez que a gente compartilha um filme, quer ver o que reverbera na audiência e para onde isso pode caminhar. Muito bem. A Nina aqui está empolgada. O que a poesia tem a ver com a minha vida? A Maria Laura, me sinto no papel de produção, mas com o desejo de ampliar a conexão, especialmente a parte da escuta do público, entendendo como os papéis se encontram. A TT, me sinto partilhando algo que acredito ser importante. Também quero falar. Boa. Eu acho que eu me sinto. A gente tem. A gente está saindo de uma série de sessões, né, Rossana, de um filme aqui no Rio, que foi para vários territórios diferentes. Eu acho que eu me senti muito assim como uma voyeur mesmo de, né, dessa entre essa expectativa de ver como é que o filme ia bater nas pessoas e como é que ia vir esse retorno, né? E aí cada conversa no final era uma surpresa, assim, e uma grande roda de cuidado, assim, porque o filme fala sobre câncer de mama, nesse caso tinha muito a ver com redes de apoio e tal. Então, acho que entre a expectativa, né, de ver como a história chega e a escuta dessas pessoas. Legal, Maria. Obrigada por compartilhar. Agora o pessoal aqui realmente se empolgou, muito bom. É, a Nina, aqui, peraí, vou voltar um pouco aqui, que ela começou a pular aqui. O Sarauê Cultural fala: eu me sinto como uma pessoa que está proporcionando novos olhares para o público local tão carente de cultura, proporcionando o sentimento de cidadania e pertencimento. Mas boa tarde, Eupídio está dizendo aqui, boa tarde, estou na faculdade, não tenho câmera, microfone aqui, tranquilo, Eupídio. Já temos experiência com as exibições e debates, comentários após, porém é sempre uma inquietação antes e grande satisfação depois. Algo parecido com a organização, montagem de uma aula para alunos. Nossa, olha que paralelo interessante. A Nina, é um dos projetos Cineclube Cidadania que implementamos na escola pública. Ah, agora entendi, Nina. O Lilo aqui, grande Lilo. Lilo era um convidado, foi um convidado nosso do último aí. Quem viu a carinha do Lilo sabe quem ele é. Tá com a câmera desligada hoje, né, Lilo? A troca de experiência entre público, obra e mediador é uma possibilidade de novas respostas, muitas delas não esperadas. Exatamente. O Danley que vai falar aqui daqui a pouquinho. Salve, Danley. Me senti ponte. A relação de troca entre levar mundos e receber outros mundos, como se fosse transpassado pelo que se leva, mas também não, do que se recebe. A Fernanda, me sinto semente nessa terra preta do recôncavo da Bahia. Daqui a pouco a Fernandinha vai falar também. Sinto borboletas no estômago. Como a audiência vai receber o filme? Vão gostar? O filme vai tocar no público. O filme vai tocar no público, se emocionar? Muitas sensações e sentimentos. O Marcos Correia. O Eupídio aqui complementando. A troca de informações e conhecimento é enriquecedora. A Mel, também que vai falar daqui a pouco. Às vezes me sinto como nave espacial. Muito boa, Mel, muito bom. O Marcos Demarque. Salve, Marcos, bem te ver. Bom te ver por aqui. Bem-vindo aí, ó, à nossa rede. Entre a vontade e a frustração. A vontade de sempre ampliar as visões e narrativas, sobretudo peraí, pulou aqui, para um público que muitas vezes não tem acesso. A frustração da dificuldade de formação de público e a perenidade das exibições. Sim, é uma questão forte, latente aqui na nossa rede. A Rosana também se sente entre ansiedades. O Rodrigo Pereira, me sinto num lugar mais de escuta do que de fala, respeitando o território, suas vivências e diversidade. Sim, a escuta é super importante nesse processo de mediação. Massa, adorei borboleta no estômago, até tá dizendo aí pro Marcos. Massa, gente. Então, assim, é,
pode ser tudo isso, né? Pode ser o filme público, entre a praça e a tela, entre o barulho da rua e o silêncio da escuta, entre o medo e o desejo de mostrar algo, tudo isso é mediação, né? Que bonito ver, né, gente? Quanto de diversidade existe nesses entres que a gente habita, né? Cada resposta aqui que apareceu aqui mostra que a mediação é um lugar vivo, né? Sempre em movimento. E o mais interessante da gente perceber é que não existe uma única ponte, mas muitas pontes na mediação. Então a pergunta lá que a gente fez a chamada desse encontro começa a se ampliar aqui, né? Cada gesto, cada escolha, cada modo de convidar o público ou de preparar o espaço é uma forma de mediação. Vocês vão ver aqui. É justamente isso que dá identidade para nosso cineclube, para nossa exibição, para o nosso ponto de exibição, né? A gente vê que mediar, no caso, não é só estar entre dois pontos, é tecer relações, no geral. É o que conecta o filme ao mundo e, ao mesmo tempo, o mundo de volta para o filme, certo? É isso que a gente faz nas exibições aqui comunitárias. Então, para continuar essa reflexão, agora sim eu chamo nessa parada aqui junto comigo, para reforçar esse caldo, o cinema em vizinhança, né? Que tem transformado, como eu falei para vocês, as exibições comunitárias lá no Recôncavo da Bahia, numa escuta super potente. Então, eu passo agora a palavra, então, para a Mel, para a Fernandinha, para o Danley, que vão se apresentar e vão conectar um pouco dessas nossas experiências e desse modo tão sensível de construir pontes entre o cinema e as pessoas. Vamos lá, gente. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Mel Bonfim, estou aqui em São Félix. Antes de começar, queria dizer que eu tô um pouco nervosa, porque eu cheguei de viagem ontem, uma viagem internacional, 4 voos, torci meu pé, e então eu acho que torcer o pé também tem a ver com os caminhos, né? E como a gente olha, com que velocidade a gente olha para os caminhos. E então eu ainda estou digerindo tudo isso, e com essa baixa mobilidade, eu que sou uma pessoa tão errante em todos os termos, é, também assim, tentando abaixar um pouco essa ansiedade e dizer que é isso. Eu queria que fosse essa apresentação ainda fosse muito maior, muito melhor. Ela foi feita assim nesse calor do momento, mas na verdade ela está cheia de carinho. E eu estou muito, muito feliz, mais do que tudo, de estar com vocês e de estar aqui com a presença de Fernandinha e de Darley. É a primeira vez que a gente está fazendo isso juntos, né? De trazer a experiência do cinema e vizinhança a público, assim, a gente viveu agora no primeiro semestre e a gente nunca conversou sobre com outras pessoas escutando a gente, então é uma novidade também, então trazer um pouquinho disso para vocês. Contar para vocês que eu vou fazer uma apresentação inicial e para Dan e para Fernandinha também que não sabem. Eles só toparam, porque eles colam juntos sempre, mas eles não sabem o que que eu preparei. Então, contar para eles que eu fiz uma apresentação inicial, assim, um pouco de onde começa a minha pesquisa e contando para vocês, que eu vou começar lá de 2018, mas eu vou passar rápido, assim, 2018, 20, para dizer para vocês como é que eu chego aqui no Recôncavo. Eu sou baiana e brasiliense, aí já me apresentando também, sou mãe do Noé, que tem 12 anos, e moro aqui no Recôncavo há 5 anos. Vai fazer 5 anos, assim, fechando esse ciclo nesse momento, assim. Então, chego aqui com o meu guri bem pequeno, e vou contar isso mais para vocês também, e é quando eu venho pesquisar mais sobre o cinema e vizinhança e acabo fazendo uma nova edição junto com uma equipe incrível esse ano, no primeiro semestre de 2025. Eu acho que eu prefiro que de repente Fernandinha e Dan se apresentem, e aí eu começo essa apresentação e a gente vai falando mais sobre cinema e vizinhança, pode ser? Fê, traz pra gente, depois Dan. Que território é esse? Onde é que a gente tá? Oi, gente, boa tarde. Eu que sou Fernanda Nascimento, né? Sou daqui de São Félix também. E me apresentando, assim, de forma muito resumida e geral, né? Porque a gente é intenso e múltiplo. Mas, assim, falando rapidinho um pouquinho sobre mim, eu sou aqui da Ladeira da Misericórdia, que é uma comunidade periférica aqui do Recôncavo da Bahia, que fica na cidade de São Félix. E aí é conhecida como a Santa Cruz, né? E aí eu sou também estudante de História pela UFRB, agora, né, no finalzinho já,
para concluir o curso. Também escrevo, sou do mundo da literatura, muito abraçada com o que Dona Conceição Evaristo traz para a gente, como escrevivência, como pensar o ser, né, individualmente. Eu também tenho um projeto social aqui na minha comunidade, ao longo eu vou falar também um pouquinho sobre isso, porque surge depois desse cinema em vizinhança, né, dessas sessões. Fiz um intercâmbio ano passado para Cuba e Colômbia, abraçada também com a literatura, então assim a gente vai se conhecendo mais ao longo desse encontro aqui, tá bom? Mas de início é isso, sou uma mulher negra, periférica, lésbica, filha, e aí tia de muitos, de 14, e a gente vai conhecendo e entendendo como que o cinema entra dentro disso tudo, que é muita coisa e muita gente, viu? A gente vai falando aí. Cheguidão. Boa. Como já sabe, meu nome é Danley de Oliveira Moreira, sou daqui de Cachoeira, do lado de São Félix, a distância entre uma cidade e outra é uma ponte de 365 metros. Sou das ciências sociais, sou formado em ciências sociais bacharelado, sou antropólogo também, fiz mestrado em ciências sociais, estou tentando doutorado agora aí. Eu tenho pesquisado, só para vocês terem uma noção de como foi, tipo, a minha área, eu sou daqui de Cachoeira, o lugar aqui no qual a gente fez a exibição, que estive curador junto com a Fernanda. Pan foi aqui na rua que eu nasci, que é a Rua do Brega, tá na visão? Que é uma rua literalmente onde fica todos os cabarés da cidade, e aí vocês vão entender mais para frente de como foi esse processo aqui. Eu tenho pesquisado sobre a cidade de Cachoeira, que é literalmente uma cidade histórica, ao mesmo tempo periférica, né, que vive dentro dessa relação. E aí, com isso, eu trabalho com imagens, na verdade, narrativas visuais, que são pichações de nome de pessoas assassinadas e coisas desse tipo, na visão tipo, de como a cidade se configura simbolicamente, ou seja, de como o visual e o social não se separam aqui nesse contexto, né, da cidade de Cachoeira. Eu acho que em contexto quase nenhum, né, não tem como pensar o social sem pensar o visual, mas enfim. É isso, eu também tenho eu faço parte do grupo de pesquisa orientado e coordenado pelo professor Dr. Osmundo, que é sobre patrimônio, territorialidade e violência aqui no Recôncavo da Bahia, que é literalmente um estudo sobre patrimonialidade e territorialidade, né, nessa perspectiva. Também, tipo, tem um trabalho chamado Rap Lab, que é um laboratório de oficinas de rap, de produção musical e de clipes de rap e de música ao todo, tá na visão, que é tipo lidando com jovens nas escolas pela Bahia, no qual a gente vai tipo literalmente tipo lançando CDs e videoclipes com jovens, tá na visão, tipo, de uma forma comunitária e tal. Também tenho trabalhado de forma comunitária aqui na cidade de Cachoeira, é isso, de forma só para vocês terem uma noção de quem eu sou no caso. Faltou dizer que é papai recente, Ah, né? desculpa. Eu sou o pai da princesa mais linda do mundo de 6 meses, chamada Maia, que estava aqui gritando nesse instante aqui, querendo participar da reunião. Valeu, Dan, valeu, Fê. Então, gente, essa é a potência de pessoas. É assim, aí eu acho que a gente podia começar, Ju. Eu acho que eu trago, muito importante, eu acho que dois traços, tudo que eles trazem, mas dois traços do que Fernanda e Danley trazem, é que Fernanda é tia de 14 e Danley é um pai recente de Maia, né? Assim como eu sou mãe de Noé. É engraçado porque eles se apresentaram e eu percebo que eu não me apresento muitas vezes, porque a minha vida, muitas vezes, ela é a partir da maternidade que tudo se transforma, né? Essa pesquisa vem depois da maternidade, a minha relação com o cinema vem depois da maternidade e a relação com a vida também. Ju, você vai botar a apresentação? Você pode começar, por favor? Eu bote para ti? Sim, por favor, eu não consigo. E aí, já começando, gente, eu acho que, né, enquanto a apresentação chega, a gente já pode ir começando. Bom, eu trabalho com curadoria, depois que eu conheci, na verdade, tudo começa em 2018, quando, sendo assistente de direção de muitos sets, a paisagens, aí está. Acho que vamos começar por aí. Paisagens livres para sensibilidades inventivas é sempre um chamamento, né? Assim, a gente ter essa possibilidade de ter paisagens mais livres e que não nos sufoquem ao longo do tempo.
E eu gosto muito dessa imagem que traz a Larissa de Souza sobre a bênção das crianças, né? Essa mão invisível, e por isso eu convoquei aí também as infâncias das vidas de Fernanda, Darley, e convoco as infâncias das vidas de todas vocês, porque todas nós, se não temos filhos, filhas, sobrinhos, fomos crianças também. Pode passar, Ju, por favor. Primeiro, a outra. Essa é uma fotinha, eu e o meu filho Noé, onde eu começo dizendo, né, me apresentando. Saudade intrínseca sempre me traduziu, então eu achei muito bonito que Ju trouxe o entre, porque eu acho que eu vivi a vida toda no entre, né? Frequentemente, deve estar meio portunhol essa apresentação, já peço desculpas. Mas eu vivi toda a vida entre Salvador e Brasília. Meu pai mora em Salvador, minha mãe mora em Brasília, que são universos extremamente diferentes, como todos nós sabemos, né? Uma cidade como Salvador, uma cidade como Brasília, que tem, né, energias heterogêneas, no caso de Salvador, no caso de Brasília, né, essa cidade tão compartilhada, cheia de compartimentos, políticas, céus, cigarras e silêncios, como eu gosto de dizer. E há 12 anos eu caminho acompanhada aí de Noé, que fez 12 agora, e há 5 a gente mora aqui no Recôncavo. Simbora. É, no próximo slide, eu conto que em 2018 eu fui chamada em Brasília, ganhei de presente na mão, assim. Karina Bini, uma produtora que eu trabalhava em Brasília, falou: Mel, a gente tem uma amostra na Caixa Econômica, eu queria que você fizesse a curadoria e entendesse e fizesse a proposta do conceito, como você achar melhor. E foi um susto, obviamente, porque eu nunca tinha feito curadoria em 2018. Ao mesmo tempo, eu estava muito insatisfeita com as minhas vivências no audiovisual, desde o lugar da assistência de direção e da formação, especificamente dentro da assistência de direção, assim, com sets extremamente masculinos, agressivos, violentos, até certo ponto. E eu estava muito querendo saber onde estavam as minhas companheiras, né? Onde estavam as minhas companheiras, mulheres negras nesse cenário. E eu tinha uma certeza de que eu queria fazer uma curadoria para entender onde estavam as mulheres negras no audiovisual brasileiro, e ao mesmo tempo que eu gostaria muito que essa plateia fosse composta por pessoas mais novas, né? Que fossem compostas por jovens periféricos e não do centro de Brasília, que pudessem ir para essa sessão. Podemos passar, Ju, para essas sessões, né? Então, como foi a minha primeira experiência, eu ficava muito em dúvida em como organizar essas sessões de cinema negro fluidas no diálogo com as juventudes. Eu sabia que eu queria falar com eles, eu me encontro com uma infinitude, com muitos filmes. Nesse momento, o cinema negro brasileiro era muito feminino, extremamente feminino em 2018. A gente tem filmes importantes que nascem nesse ano. Aí a gente está vendo Um Dia com Jerusa, a gente está vendo a série da Juliana Vicente, o filme da Cíntia e da Jamile, o Orun Aie, do lado direito. E aí, no fim das contas, eu organizo essas sessões como sessões temáticas, né? Entendo que seria interessante trazer a projeção de documentários, ficções e animações e cinemas experimentais, ou seja, tentar trazer essa maleabilidade na construção das sessões para deixá-las mais leves e sedutoras para as juventudes que estariam presentes. Próxima, Ju. No fim das contas, o Visionária, que foi essa mostra, Os Olhares das Mulheres Negras, aconteceu em Brasília em 2018, com 9 sessões, 30 filmes, 1.500 jovens ocuparam as cadeiras da Caixa Cultural, muitos deles pela primeira vez, né? Teve a presença de algumas centenas de pessoas das zonas rurais. 9 instituições estiveram presentes, 10 divas foram convidadas, então a cada sessão a gente tinha uma convidada que tratava sobre as temáticas das sessões, sempre mulheres negras. E essa mostra, uma equipe, né, toda feminina, com uma gestão horizontal, a gente sempre pensava as músicas que iam estar antes, que estariam depois, né? E essa mostra, ela nasceu 60 dias depois da morte de Marielle e se encerrou na data que Lélia Gonzalez desencarnou 14 anos depois. Foi antes um pouquinho, Ju. Aí a gente tem essa foto de Viviane Ferreira, junto com esse aluno, que era o Sérgio,
que fez essa participação que foi muito importante. Esse é o ano onde o cinema negro brasileiro feminino já estava sendo investigado por Janaína Oliveira, por Viviane Ferreira. Já existia uma cena que eu não conhecia e que eu não estava perto dessas pessoas. Então, a APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que eu faço parte e trabalho atualmente, tinha sido construída e formada em 2016, 2 anos antes, e em 2018, Viviane Ferreira ainda era presidente da APAN. Então, ela topa vir para a abertura, é a Viviane que abre a abertura do Visionária, e nessa conversa com o Sérgio, que está aí do lado dela, eu fico extremamente emocionada, assim, porque quando Vivi conta para o Sérgio sobre um dia com Jerusa, onde ele fala para Vivi, Vivi, moça, eu nunca achei que eu fosse ver a minha avó na tela. Alguém que parecesse com a minha avó na tela. Né? Então a gente vê ali a juventude não conseguindo se ver, não conseguir ver os seus cotidianos, as pessoas que estão ao seu redor no cinema nesse momento. A gente teve vários bebês, como tem esse aí embaixo, meninas de internatos, como tem essas na foto de baixo também, que nunca tinham tido acesso ao cinema negro ainda. E nessa última foto, duas maravilhosas que me acompanhavam na mediação da sessão, pós-sessão. Foi muito interessante essa construção das mediações pós-sessão no Visionária, também porque pensar de onde vinha cada uma dessas mulheres, como eram todos jovens, muitos deles muito próximos a fazer vestibular, eles também estavam tendo contatos com outras possibilidades de carreira, assim, com outras formas de se ver, ou possivelmente se ver, né? Pode passar, Ju, obrigada. Em seguida, em 2020, pode passar outra, em 2020, pulando de 19 para antes, Ju. Em 2020, começa a pandemia, pode passar para frente aqui, aí pode deixar aí. Começa a pandemia e na pandemia eu vou morar no interior do Goiás, em Cavalcante, numa região quilombola também, por conta de ser o lugar onde o pai do meu filho morava, por sair da cidade, em meio a tudo que estava acontecendo, um momento muito triste para o Brasil e para o mundo. E a tristeza tomava conta de nós, né? De muitas formas, assim. E nesse momento, com a morte do Miguel, com tudo que estava acontecendo, meu filho me perguntava muitas vezes, mãe, o que é que eu posso assistir? E quando a gente passava, né, pelos universos, quando a gente pensava sobre quais eram as possibilidades de filmes, de programações disponíveis, a gente quase não tinha e não tem, isso a gente ainda está em processo de construção, né? Protagonismos de infâncias negras, né? A gente não tinha essa possibilidade, mas também, junto com tudo que estava acontecendo naquele momento, foi o momento onde os festivais começaram a ficar online. Então, a gente pôde ter acesso a muitos filmes do mundo inteiro que começavam a ficar online. E ali eu entendo que começa-se uma pesquisa. Eu e Noé, eu começo a ver filmes em festivais como, por exemplo, o Black Star, entre outros, que eu começo a traduzir e fazer tradução no momento com Noé. E ele falava, não, mamãe, tudo bem, só ver as imagens é o suficiente, né? E a gente começa a se perguntar, né, qual é o nosso compromisso com a infância negra e como a gente cuida da imaginação das crianças negras. Nesse momento, eu também começo a me perguntar sobre como o meu imaginário foi construído, quem são as pessoas de referência, né? Quais são, e como que a gente consegue continuar construindo isso. Pode passar, Ju. Bom, esse é o momento, eu estava num território quilombola, né? Dos Calunga. Convoco aí Beatriz Nascimento, que nos traz, né, a memória e a esperança da recuperação do poder usurpado e como essa imagem e o ver-se, né, é essa possibilidade real. Como eu estava em território quilombola, banhada por águas, pode passar, Ju, ali naquele momento pelo Rio Almas, existe um sopro que acontece e que eu escuto de algum lugar que deveria fazer-se um festival que se chama Quilombinho, né? Eu não digo que eu sou idealizadora, porque os sopros a gente não idealiza, a gente só recebe. O Quilombinho nasce ali
pensando um festival audiovisual negro e internacional, pensado para as crianças, as crias e as comunidades. Nesse momento, nessa comunidade, onde eu e Noé, a gente começa a curar alguns filmes, algumas realizações, a gente percebe que quando a gente atinge as crianças, a gente atinge a comunidade inteira. Quando a gente assiste com as crianças, todo mundo, de alguma forma, se mobiliza. Se as crianças assistem, elas vão levar para casa também, né? Isso reverbera. Assim nasce o Quilombinho. Eu nunca tinha visto, me dou conta que eu nunca tinha visto nenhum cartaz com crianças negras comendo pipoca. Parece uma imagem muito simples, mas a gente começa a perceber que a gente também está construindo imaginários e imagens que não estão no nosso cotidiano. Pode passar, Ju, por favor. A gente percebe também que a importância de pensar a curadoria de uma forma intergeracional, então, não só com as nossas crianças, mas também com as nossas mais velhas. Aqui a gente teve a Edileuza Penha como uma das representantes da curadoria da primeira edição do Quilombinho, pensando ela num formato circular e também participativo, porque nessa primeira edição o Quilombinho passou por 5 escolas, em São Sebastião, em Brasília, nas RA, nas regiões administrativas do Distrito Federal, e a gente sempre tinha na curadoria alunos das escolas que traziam quais eram as temáticas, quais eram os assuntos, quais eram as urgências, para que a gente escolhesse os filmes a partir disso. Pode passar, Ju, por favor. Bom, eu estou passando bem rápido pelo Quilombinho, porque já é outra coisa, mas né, para chegar no cinema e vizinhança, porque o Quilombinho nasce junto com a pesquisa que me leva ao cinema e vizinhança. Então, nessa pesquisa sobre os filmes, né, pensando os filmes que a gente assiste na sessão da tarde, nós que fomos criados assistindo sessão da tarde, eu comecei a pensar muito sobre como o nosso imaginário sonoro, ele também é racista, até certo ponto. Porque quem são as pessoas que estão por trás das vozes que a gente escuta na sessão da tarde? Né? Como que a gente pode ter vozes que, de fato, nos representam até certo ponto, ou que existe uma diversidade de vozes que trazem esse conjunto de sensações dentro dos filmes. E é isso que a gente faz dentro do Quilombinho, construindo equipes de dublagens negras. Pode passar, Ju. Bom, cinema, mediação, oficinas, círculos de conversas, jogos. Aí algumas das pessoas que tiveram com a gente em 2021, 2, pode passar, mas que nasceu ali em 2020. E aí, nessa pesquisa entre 2020 e 2021, quando eu conheço também o trabalho super importante da Janaína Oliveira, o Políticas do Olhar, Diálogo sobre Curadoria e Descolonização, quando eu também conheço a Maranta César, que são duas pessoas que mudam completamente a minha vida e o meu caminho, trazendo todos os aspectos relacionados à descolonização do olhar, de onde olhamos a curadoria, né? Naquele momento não existiam cursos de curadoria no Brasil, hoje a gente já tem até publicação, então isso já é uma novidade muito gloriosa, assim, mas em 2020 eram buscando essas, né, os chats, as conversas, os cursos disponíveis, que a gente conseguia ter acesso a essas bibliografias ou o pensamento curatorial, né? Mas quando a gente fala em pensamento curatorial, sempre parece que isso está muito distante, ou seja, quem escolhe as imagens que o público vai assistir, não de fato são as pessoas que estão próximas do público, né? E isso era o mais importante para mim. Onde estão as pessoas que escolhem os filmes que estão próximas do seu público, né? De alguma forma. E essas eram algumas das perguntas que começavam a me inquietar em 2020 e 2021. Pode passar, Ju. Quem são as pessoas que estão programando para as infâncias negras e juventudes negras? Então, eu participo desse programa, o Políticas do Olhar, da Janaína Oliveira, durante 2 anos consecutivos. É um programa que traz curadores do mundo inteiro, pensando principalmente em diáspora, e eu pergunto para eles, onde estão os jovens? E os crianças, vocês também programam para eles? Até para começar a pesquisar que cinematografias são essas que a gente não tem acesso, né? Onde elas estão?
como é ser negro na diáspora, não só no Brasil, e se a gente teria a possibilidade de trazer isso para o Quilombim. Então, eu começo esse mapeamento, onde eu trago aqui Bell Hooks, né, querendo, né, uma pesquisa e um mapeamento e investigação de algumas práticas e trajetórias de sujeitos ou festivais desobedientes, curadores e festivais cinematográficos afrodiaspóricos com desenhos de programação para o público infantil, juvenil e comunitário. Espaços ou práticas que estão dedicados a expandir as atribuições e significados dos corpos negros, com foco nesses espectadores que estão na sua fase de formação das suas autoimagens, onde a composição dos programas espelha ludicidades, deslizamentos e diálogos dissonantes do silêncio, de silenciamento imposto pelo discurso hegemônico colonial. Próxima, Ju. Eu acho que isso vai virar um grande mapeamento, mas óbvio que a vida bate na porta e as coisas têm seu ritmo, assim como o meu pé agora enfaixado, né? E aí eu vou entendendo que é muito melhor mergulhar no que é possível, né? Então, ao mesmo tempo que o quilombinho nasce lá quando eu estou em Cavalcante, eu coloco a minha pesquisa, né, de mestrado aqui para a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu sou selecionada em 2021 e venho para fazer essa pesquisa, que a princípio parecia ser buscar essas práticas curatoriais que se posicionavam para o público infanto-juvenil e comunitário, mas que seria um mapeamento. E é quando eu encontro o cinema e vizinhança. E aí eu percebo que eu não preciso fazer um grande mapeamento, mas eu posso mergulhar nisso, porque aqui já tem uma riqueza sem fim e que precisava de uma atenção, né? É, e aí me pergunto, como as escolhas fílmicas têm dialogado com as realidades locais? Quais são os principais desafios encontrados? Como os curadores e curadoras lidam com a montagem dos programas para esses públicos e desenham estratégias de partilha com essa diversidade de olhares, né? Eu vislumbro que esse seja um processo de reimaginação de futuros, provocações críticas e Camila, vivi isso no meu processo de pesquisa também. Quem procura acha. Bom demais encontrar os caminhos e ir tecendo rede juntos. Exatamente, Camila. É, pode passar, Ju? Então, eu começo a desenhar isso ainda lá em Cavalcante, mas é também na pandemia e ainda em formato online que eu tenho pela primeira vez o meu contato com Cachoeira Doc, na sua nona edição, que aconteceu em formato online. O Cachoeira Doc teve nessa conversa de curadores, e eu nunca tinha escutado, né? Antes, eu não tinha participado ainda do Políticas do Olhar, quando eu encontro com o Cachoeira Doc, e foi realmente muito emocionante para mim ver essa conversa de curadores acontecer de um jeito tão próximo, né? Na mediação estava a idealizadora, a professora e uma das coordenadoras do festival, a Maranta César, minha orientadora também, que nos conta que o Cachoeira Doc, o Festival de Documentário de Cachoeira, foi criado em 2010 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em um momento em que o curso de cinema estava só começando. Era um grupo de professores reunidos com alguns alunos que começou a fazer o festival. Em um tempo histórico em que Cachoeira ainda não estava inscrita em um cenário cinematográfico brasileiro, onde se configuravam movimentos de muita expansão, em que o presente parecia fazer as pazes finalmente com o nosso futuro. Era muito bonito sentir a vibração daquele curso, daquela universidade, coisa que se transformou muito 10 anos depois, aí em 2020, né? Bom, eu acho que a gente vai poder, e eu vou deixar, sem dúvida, a Danley e Fernanda falar muito mais sobre o território, mas aí a gente está falando de uma universidade que tinha em seu corpo de alunos uma maioria de 80% a 85% de alunos negros, né? Então, isso já muda bastante, e isso não é o caso, e a gente não pode falar o mesmo dos professores, infelizmente, né, Fernanda e Danley? Mas eu acho que isso é algo que está tá em constante mudança e observação, minimamente, assim. Mas o Cachoeira Doc, quando eu descubro ele em formato online, era um ano que ele tinha como tema agir como água, né? Ele convocava a Makota Valdina no seu início. E Makota chamava assim: tem momentos em que a gente tem que estar na luta como água. A água vai pingando, pim, pim, pim. Ninguém está vendo a água pingando. Daqui a pouco você vê que ela está tudo alagado. É assim que a gente vai ter que agir, como Dandalunga, como Oxum, como Ozim, como água.
Eu estava nas beiras do rio Almas, quando eu escuto, e aí eu coloco tudo no meu carro e venho com o que dá, viajo 1.600 quilômetros e venho morar na frente do Rio Paraguaçu. A água me traz. Pode passar para a próxima. Eu ia falar em água, dá vontade de chorar. É, E aí, a Maranta convoca, né? A atividade da curadoria em cinema situa-se numa posição liminar. Trata-se de uma prática de mediação que opera passagens, arregimenta encontros, atua em trânsitos. Nem se instala no campo da realização e produção, nem arraigada no espaço da crítica, distribuição e recepção. As curadorias de mostras e festivais, especialmente nesses casos, trabalham em lugares de cruzamento entre os agentes diversos do cinema, com o amparo indispensável de públicos, territórios, comunidades, que se oferecem como assentamento para o arranjo dos filmes. Pode passar, por favor, Ju. E aí, gente, tudo mesmo acontece, eu decido vir morar aqui quando eu escuto o Alex. O Alex não está aqui com a gente hoje, porque ele está no set, ele está trabalhando, então ele é um dos curadores do Cinema e Vizinhança desde a primeira edição, que aconteceu em 2017. O Alex, ele é serralheiro e curador, mas além de curador, ele também trabalha muito com som, e com a construção de histórias. Agora ele está trabalhando na direção de arte, junto com a direção de arte, na equipe de direção de arte do filme O Mistério de Sicã, de Everlane Moraes, ou de Everlane, que está sendo filmado agora aqui. Alex, quando recebe a palavra e descreve fisicamente onde é que ele recebe a notícia que vai ser curador de novo em 2020, e aí eu já conto para vocês, faço um parênteses. Antes, Ju, eu vou contar sobre o cinema e vizinhança a partir de 2020, e aí eu vou contar de 17, junto com a Fê, e 25 com Darley. Então, a gente vai fazer o que o bispo sempre convoca a gente. A gente não vai contar essa história de uma forma linear. A gente vai do começo para o meio e volta para o começo, tá? Então, a partir de 2020, quando eu tenho esse contato com o cinema e vizinhança, eu escuto o Alex falando sobre curadoria da seguinte forma. Ele fala que quando recebeu a mensagem de Amaranta, que aconteceria a nona edição, mesmo em formato online, porque a pandemia estava acontecendo, ele fala: eu estou me dividindo e estou trabalhando aqui na oficina com meu pai. É que a gente tem uma serralheria. E eu estava assim, em cima do caminhão de lixo, quando meu celular recebeu a notificação. A gente estava consertando esse caminhão. Li a notificação que dizia: a gente vai voltar às atividades. E eu pensei: meu Deus, ferrou tudo. Eu não estava programando para isso. É nessa mesma sessão com o Alex, pode passar, Ju, que ele diz: esse processo de serralheria é de montar um portão. Tem muito a ver com a curadoria. A gente programa uma curadoria, programa os filmes, assim como fazer um portão, fazer uma grade. É um processo de programar. Cortar peça, cortar o ferro, armar o meio, ver se encaixa. Agora, fazer uma grade já é uma curadoria sob encomenda. O cliente chega, encomenda com a gente e a gente vai e arma o portão. Eu vou vendo peça, que tal peça encaixa melhor aqui, ou tal peça encaixa melhor ali. E assim a gente chega ao fim, o portão desejado, dentro dos modelos que o cliente pede. Ali, o Alex, para mim, ele já estava trazendo uma outra visão de curadoria. Pensar a curadoria a partir do cotidiano, de fato, né? E aí ele fala: a curadoria aqui é mais livre. Ao ter a visão do que aconteceriam nas sessões, conhecendo muitas das pessoas e das vizinhanças, era mais fácil propor os filmes. Pensar qual filme poderia fazer relação direta com aquelas pessoas, sabe? Saúde, TT, e segue. E foi bem isso que o cinema e vizinhança trouxe. Esses filmes bateram muito certo. A gente já fez uma segunda sessão ontem, ele falava na sessão. Ele conta que a primeira sessão havia acontecido na casa de Alderivo, e com um sorriso no rosto ele afirma: nosso maior trunfo é fartura.
Eu falo da fartura assim, porque o Darley ama o fartura também, e ele vai falar mais para a gente. Mas essa foi a primeira vez que eu escutei o Darley, o Alex falar. Eu vi em formato online, o Cinema e Vizinhança pode passar, Ju. O Alex e o Otávio, que está aqui na ponta direita, foram os responsáveis pela curadoria das sessões de 2020. E aí eu só tive acesso para pensar a pesquisa a esse texto que estava no site do Cachoeira Doc em 2020, que dizia isso: um dos maiores desafios impostos pela pandemia ao Cachoeira Doc foi manter o contato com a comunidade do Recôncavo. Como encontrar as pessoas se o vírus se impõe em um distanciamento? Como estreitar os laços que buscamos amarrados ao longo de 10 anos de atividades? Mais uma vez, o cinema nos pareceu como resposta. Se a ordem era ficar em casa, iremos aos lares de Cachoeira e Santiago do Iguape, comunidade quilombola da zona rural do município, com o projetor, filmes e o desejo de pensar e repensar o mundo com o cinema. Ao invés de sucos e quitutes que animavam as conversas pós-exibição, naquele ano, eles chegaram mascarados e com litros de álcool em gel, mas com o mesmo entusiasmo de ver e debater filmes. Para os jovens do projeto, é uma experiência de formação cinematográfica e de vida, quando desenvolvem uma curadoria para propor às famílias que recebem a visita. Estudam estratégias para difundir o cinema e construir comunidade a partir dos filmes. Porque ali o que se busca inventar é uma outra prática espectatorial, verdadeiramente comunitária. Partilha-se não somente filmes, mas todo um processo para que a atividade aconteça. A partir de um cardápio de filmes, as famílias escolhem quais querem ver, quando, como e, junto com os jovens, organizam o espaço de exibição. Não são espectadores anfitriões de um projeto pronto e acabado, e sim participantes ativos da experiência. Pode passar, por favor, Gil. Bom, isso me encanta, me traz para o Recôncavo. Eu entendo que em 2020, o cardápio de filmes, que depois eu entendo como ele se dá de fato, mas como era a pandemia, ele se transforma em box, e esses box são divididos em 4 deles, todos temáticos, com uma média de 3 a 4 filmes. Os 4 boxes de 2020 foram A Liberdade se Conjuga no Feminino, com esses 3 filmes, o box Território, Meu Lugar, Minha História. Pode passar, Ju, por favor. O box Afeto, Memória e Futuro. E o box Gente é para Brilhar. Eu adorei achar esse Gente é para Brilhar, Fê e Darley, porque lembrou as nossas sessões também. Mas aí a gente já chega nas nossas. Mas essa foi uma conexão entre 2020. E aí, pode passar, por favor, Ju? A gente chega no cinema e vizinhança, né, quando começa a ser investigado. Essa é uma foto da janela da casa da avó de Darley, com algumas roupas penduradas, que estava justo na paleta da nossa arte. E aí pode passar, Ju, por favor? E aí eu vou para 2017, gente. De 2020 a gente vai mergulhar um pouquinho de 2017, quando o projeto nasce. Então, o Cinema e Vizinhança é esse projeto inscrito na chamada pública de projetos de sensibilização do 8º Cachoeira Doc, Festival de Documentário de Cachoeira, nascido e criado no âmbito acadêmico da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Essa ação, ao longo das 3 últimas edições do festival, consistiu em ciclos de exibições nas casas dos moradores de Cachoeira, de São Félix, das zonas rurais, bem como em praças comunitárias, terreiros e quilombos. Então, conversando com as organizadoras, elas traziam isso, assim, há muito tempo o Cachoeira Doc também já ia para as escolas, já existia uma convocação para as pessoas irem para o festival, mas o festival acontecia muito no centro da cidade de Cachoeira, que não necessariamente todas as pessoas vão. Fernanda e Darley também vão poder falar mais um pouco sobre acessos, né? Sobre esses deslocamentos dentro do próprio território. Nem todas as pessoas transitam pela 25, e isso faz com que o cinema e vizinhança seja importante também para poder estar justamente nos bairros. Essa foto aí ao lado estão os, né, Fê, se você quiser trazer aqui, chega o seu momento, mas quando que esse projeto foi inscrito, como sensibilização, eu tive a oportunidade de conversar tanto com a Olivia, que foi a proponente, e ela era aluna da universidade nesse momento,
Fê trabalhava junto com a Olivia, ainda não era aluna da UFRB, e tinha uma série de visões sobre essas pessoas que vinham para cá, né, Fê? E, e aí, junto com. Fê, você quer contar? Conte aí você agora, por favor, amor. Como é que tudo começa? Pô, sabe o que eu acho massa? Que eu preparei um slide assim e eu usei essa foto. Mas eu vou usar já que tá aí, a gente já vai junto. Bom, eu já me apresentei, né? Que eu sou Fernanda Nascimento. Eu sou essa aí de blusa listada, né? Ao lado de Proelba. Deixa aí, meu, para eu poder explicar a foto. Isso que Tão eu ia bonito. perguntar, Fê, você quer que continue compartilhando? Para eu poder falar com base nessa fotografia, porque eu selecionei 3 fotografias para mapear, assim, o pensar, né? O Isso. pensar o cinema e vizinhança. E essa é uma das. Aí, como eu já me apresentei, né, que eu sou Fernanda Nascimento, aqui de São Félix, aí me aparece essa fotografia, né, que hoje eu tenho 28 anos, mas aí eu tinha 20 anos, né? Eu era a mascote, dentre muitas aspas, do grupo, assim. Eu conheci a Olivia já estudava na UFRB e eu estava fazendo um curso técnico de enfermagem, porque no tempo eu passeava muito pelo caminho da medicina e eu que sonhava em ser parteira, enfim, um parêntese importante. Mas aí, como que eu encontro o cinema em vizinhança? Eu sou aqui da Ladeira da Misericórdia. Se a gente parar para pesquisar sobre São Félix e sobre o Recôncavo, a gente vai chegar na Ladeira da Misericórdia com muita facilidade, porque tem o Alto da Cruz, né? Que é um ponto turístico aqui da minha cidade. Então, todo mundo meio que para aqui em cima para admirar a vista, e enfim. Mas dentro disso tudo tem a caixinha das violências, né? Eu moro numa comunidade que é marginalizada, é uma periferia, então, quando a gente pensa numa periferia, a gente também chega na caixinha da desigualdade, das violências que a gente acaba sofrendo dentro dessas comunidades periféricas, né? Então, como meus bisavós, meus avós, meus pais, meus tios, meus irmãos e eu somos daqui nascidos e criados, meio que o meu corpo ele sempre se colocou nesse lugar de liderança comunitária, né? Então, mesmo antes de entrar no espaço formativo, pensando na academia, eu já estava nesse lugar, né? Seja no terreiro de candomblé, seja dentro da minha comunidade, seja algum trabalho, né, voluntário, involuntariamente ou não, mas sempre nesse corpo, né, de fazer a voz ecoar, porque é uma necessidade quando a gente pensa na periferia. E aí eu conheci a Olivia, né, dentro desse contexto todo, a gente acabou se esbarrando e deu um match de amizade muito massa, assim, porque apesar dela ser uma mulher branca, né, do sul e tal, todas essas problemáticas que o corpo branco carrega, eu abri uma exceção, assim, e a gente conseguiu se ouvir de cara, e aí ela me jogou dentro dessa ideia, porque essa ideia também surgiu a partir desse falar como liderança e pensar minha comunidade, né? Porque é como eu sempre falo em sala de aula, né? Tipo, toda ação, quando sai de dentro das periferias, todo projeto, toda ideia, quando nasce, surge a partir da necessidade, infelizmente. Então, em conversas, antes mesmo de nascer esse cinema e vizinhança, quais são as necessidades da minha comunidade? Então, tipo, dentro desse quadro de violência, né, que um corpo com 20 anos já entendia muito bem as encruzilhadas que podia ou não passar, eu pensei, bom, qual que é a possibilidade da gente tentar mudar esse quadro, né? Então, veio a ideia de, será que não rola exibir um filme para todo mundo assistir junto na pracinha? E eu lembro como se fosse ontem, assim, dessa conversa, sabe? Tipo, vamos lançar uns vídeos, uns filmes ali na pracinha de Dona Zeca, que é a pracinha que fica aqui em cima da minha casa, né? Perto do terreiro da Almé, que é o terreiro aqui de meu padrinho Vado de Obaluaí, que está desativado porque ele faleceu, enfim. Mas aí eu falei para ela, eu falei, como ela já estava no espaço formativo, eu falei, será que não tem como a gente, não sei, a UFRB subir aqui e apresentar alguma coisa, porque eu estava nessa visão de sempre ver todo mundo chegar, né? Mesmo que eu não estava lá dentro ainda, mas a galera já chegava num corpo, assim, num movimento até sem saber como chegar ainda. Então, partindo também desse incômodo do a gente não é só um objeto de pesquisa, eu falei, não, vamos dialogar. Eu acho que a chave é abrir para a escuta, mas também para poder ser ouvido, né? Então, aí a Olivia sacou a parada e falou,
a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, em parceria, em contato com o Proelba, que é uma liderança potente também aqui na minha cidade, São Félix, até hoje. Foi pró da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e minha. E essa liderança importante também, que já foi secretária de Cultura no ano passado e hoje está nessa assessoria com a prefeitura também. Então, por que não, né? Proelba, que é essa potência, e ela que faz as coisas realmente acontecer. Então, sempre que eu penso em alguma proposta de ideia, de mudança, eu penso nessa figura até hoje, né? 8 anos depois desse pensar. E aí, Olivia abraçou e a gente também chamou o Proelba para junto, Alex também, que é essa figura importante de Cachoeira. É engraçado, assim, no sentido de que, pô, que potência, né? Tão bom, porque, assim, era uma novidade ver realmente acontecer, sabe? Ver realmente o corpo da universidade aqui dentro, a fim de ouvir, para além de exibir o filme, né? Porque sempre tem aquele momento para depois do filme. Então, eu comecei a perceber que realmente estava dando certo, que a gente estava de certa forma sendo estudado ainda assim que, né? Mas ao mesmo tempo a gente estava também podendo falar para além do que as pessoas criam, do assistir ou do ver um filme. E aí a segunda foto que eu separei, eu não vou conseguir exibir aqui não, porque está em inglês, né, gente? Essa plataforma Zoom é em inglês, né? Infelizmente eu não sou bilíngue não, então eu tenho muita dificuldade. E Mas tem aí essa, ó, era essa Fê. foto. Ah, eu botei! Ai, não creio, axé. E aí, eu separei essa foto também, axé, de novo, porque essa foto é o primeiro encontro, né? Que é na casa da minha irmã mais velha, Valdirene Nascimento. E aí tem a minha mãe. É isso, né, gente? Como que foi importante também participar do 2025, o Dan vai falar depois sobre isso. Mas voltando para 2017, com essa fotografia, valeu muito a pena, sabe? Tipo, sair um pouco assim da minha mata, porque aqui a gente vive numa mata fechada, né? Pensar a Ladeira da Misericórdia não é acesso para todo mundo, nem todo mundo sobe nessa mata. E às vezes sobe e nem consegue descer por várias ferramentas. Então, assim, ver que deu certo, entrar, abrir a mata e sair um pouco é massa. Então, nessa fotografia aí, eu lembro esse dia exatamente como se fosse ontem. Então, assim, meu sobrinho Henrique, que está abaixado, hoje ele já está com 16 anos, né? Então, tipo assim, e ele estava na sessão desse ano. Então, assim, como que a potência do cinema, pensar comunidade, pensar cinema, é realmente real, pensando periferias, acontece realmente. Eu sempre falo, né? Outro dia eu conversei para o Alex, falei assim, pô, eu gostaria muito de ouvir as casas que a gente passou no primeiro encontro, que era um outro formato, né? A gente não teve grana mesmo, apoio financeiro para fazer uma coisa que abraçasse toda a comunidade. Então, cada comunidade a gente escolheu uma casa só, uma família só. Então, assim, tanto que depois ecoou vários retornos de tipo, ah, vocês não foram lá em casa. Ah, a gente também queria assistir filme. Nesse primeiro formato foi isso, né? A gente batia nas portas, na porta meio que pré-selecionada, né? E aí a gente perguntava se eles topavam assistir um filme. E aí a gente levava alimentação, né, para depois na conversa a gente ter essa troca, porque outra coisa que eu sempre achei importante, né, que eu falei, não, a gente precisa chegar com alguma coisa na mão. Pensar a comunidade é pensar que é um espaço de muita desigualdade, né? Então tem gente que não come, não é novidade até hoje, né, 8 anos depois. Tem gente que tem criança que nem é considerado mais criança. Então, vamos ter esse cuidado nesse primeiro encontro da gente chegar com a alimentação, né? Pensar também o repertório, né? Como que a gente, o cardápio dos filmes. Também foi de uma forma muito cuidadosa, porque pensando na Ladeira da Misericórdia, que era a minha comunidade, mas ao mesmo tempo pensando São Félix, a gente tem que ter uma preocupação em fazer a seleção dos filmes. Porque ao mesmo tempo que são famílias que já são adulterizadas, mesmo tendo apenas 10 anos, 12 anos, né, famílias que perdem, que tem sua filha de 12 anos assassinada, como aconteceu esse ano, por exemplo, que assassinaram a minha prima, que era uma criança de 12 anos, pensando nesse contexto de violência e pensando nesses corpos, né, que são totalmente abandonados e desabrigados pelo sistema depois que todas essas violências acontecem, a gente tem que ter esse cuidado. Do que é que a gente vai exibir? Que filme é que a gente vai mostrar para essa família? E o retorno, qual vai ser? Como que vai ser? Quais são as possibilidades, por exemplo, de exibir um filme que retrata a violência contra a mulher, que foi o filme escolhido na casa da minha irmã, né? Qual que vai ser esse retorno, pensando esse corpo masculino, esse corpo negro, esse corpo periférico, pensando nessa mulher negra que é mãe,
né? Mãe solo, mesmo com o marido dentro de casa, tem mães solos que moram com seus companheiros. Então, assim, eu tinha uma preocupação muito grande em trazer qualquer pessoa aqui para dentro da minha comunidade. Então, eu e Olivia e Alex, né, e Alan e Fabinho, a gente teve esse cuidado no primeiro encontro, saca? Porque essa era a urgência, não era só chegar e exibir um filme, era um abraço também, né? Esse primeiro encontro era tipo, a gente pode sentar aqui um pouco e assistir filme junto, que não é todo mundo que tem acesso a isso. E aí, enfim, qual que é a próxima foto, meu, para ver se ou já acaba? É o dispositivo, Fê, que aí eu estou complementando. Obrigada, porque você já foi na ordem, perfeita. Só complementando o que você falou, o dispositivo que foi pensado por Olivia e adaptado por Fernanda e Proelba, ele vinha desse Read-In, que são esses experimentos que são feitos com a literatura, sempre pensando essa busca de um anfitrião para uma sessão de leitura, que pode ser pública ou privada, mas que utiliza do desconforto ou de toda a situação para também trazer uma certa fisicalidade e uma conversa. E é exatamente tudo que a Fernanda trouxe. Pode passar, Ju, porque esse dispositivo foi adaptado, e aí quando, a partir de Fernanda também, é trazida a Proelba, né, Fê? Existe essa escuta real, porque Proelba diz, gente, esse dispositivo de vocês não vai funcionar. As pessoas têm que saber antes, não dá para bater na porta e achar que cada um aqui no Recôncavo vai abrir e vai dizer, não, podem vir assistir um filme com a gente. Não tem isso aqui. Então, para funcionar, ela fala para a gente, né? Para gente, para mim, ela falou, mas fala para Fernanda, para a Olivia, para a equipe toda na época. Eu fico sabendo disso tempos depois também. Mas ela fala o tanto que já era, a Proeba fala, né? Eu disse a elas que não vai funcionar desse jeito. A gente precisava avisar, usar um morador, um anfitrião daquela comunidade como elo com a comunidade também. Vocês vão bater na porta e dizer que tem cinema hoje na casa de fulano, mas essa pessoa terá que reforçar o pedido com o vizinho. E assim as pessoas se sentirem em confiança de ir também. Até porque a universidade já está aqui faz tempo, mas nesse período a universidade ainda era uma novidade. Nós tínhamos muita preocupação de como uma comunidade conservadora, antiga, iria compreender uma diversidade e querer dialogar com essa galera da universidade no território. Foi impactante em diversos momentos. Acho que hoje em dia se normalizou. Mas no primeiro momento eu fiquei, enquanto gestora de cultura e educação do município, muito preocupada como isso ia acontecer. Então, quando as meninas vieram propor o projeto, eu fiquei de verdade muito preocupada de como seria essa relação, como essa relação seria possível, de como as pessoas se sentiriam invadidas. Porque talvez em alguma comunidade isso seja compreendido como invasão, mas em São Félix, naquele contexto, sim, e não daria certo. Essa é a chegada de Proelba no projeto, que também já muda, né? Antes estavam pensados os curadores, e aí se entende que esse curador mobilizador também tem uma conversa com as lideranças locais, que vão indicar quem seriam as casas com seus anfitriões para que acontecessem as sessões. Pode passar, Ju, por favor. E isso é escutar o chão, né? E aí eu peguei essa fala, Fê, daquele texto do relatório seu e do Fábio, da equipe de 2017, que falava quais as regras para acontecer o cinema e vizinhança em 2017. Colocávamos o projetor, o computador e o som nas costas e íamos para a casa das pessoas das duas cidades, para ver junto, conversar, encontrar e deixar. Como tínhamos pouco dinheiro, atravessávamos a ponte a pé no fim do dia, assim como Fernanda descia a ladeira da Cruz, também a pé. Restaria discorrer um pouco mais sobre esses percursos, que nos levavam até os destinos. Aqui, essa foto que Fábio coloca lá a cruz é exatamente onde a Fê está agora. Tá vendo, gente? Tem uma mata do lado da cruz, do lado esquerdo. É lá que a Fê tá, é lá que a Fê mora. E é onde começou o Cinema e Vizinhança e continuou em 2025 também. Tínhamos algumas regras, diz Fábio. O dia das sessões eram as quintas-feiras. Nos encontrávamos às 17 horas num ponto de apoio, uma espécie de porto. Depois de geralmente passarmos o dia todo trabalhando ou na sala de aula. Não tínhamos projetor, nem um som próprio, o que nos colocávamos em aventuras, semanas para garantir os equipamentos. Surpresas não faltavam. Tínhamos de levar comida, era uma deixa também para a nossa condição. Quase nunca tínhamos tempo de comer antes da sessão.
Não tirávamos fotos das sessões, isso também era um combinado. Apenas pedíamos uma foto coletiva no fim da exibição e da conversa, que poderia ser tirada por qualquer uma das pessoas que estavam ali. Aqui já tem um pouco, né, desse detalhamento de como acontecia o Cinema Vizinhança em 2017. Regras criadas, nos lançávamos em alto. Pode passar, Ju, por favor. Aqui, como tudo era feito à mão, né, Fê? Então, esse aqui foi o programa de vocês, de 2017, feito aqui na Casa da Cultura, que fica do lado da minha casa, onde, né, com o Proelba, e aí dizia, né, como será a chegada na casa, já pensando aí, mediação, curadoria, tudo, né? Apresenta-se a conversa, apresenta-se a estrutura, montas a estrutura de acordo com o desejo do anfitrião, né, Fê? Pode mudar o mobiliário de lugar? Colocar o projetor na parede oposta da TV é possível? Escolher os filmes que vão ser vistos, organizar o lanche e a conversa sobre os filmes e a vida enquanto lancha. Eu coloco isso também sobre os mobiliários, porque uma coisa que Proelba me falou, conversando, ela falava: Mel, não dá para ir nas casas das pessoas e pedir para tirar o sofá do lugar. E se tiver sujo? As pessoas não vão querer se submeter a isso, então elas precisam saber com antecedência para deixar tudo nos conformes para chegar, não é isso, Fê? Pode passar, Ju, por favor. Não, Almar em 2017, né? Como tudo era feito à mão, em 2017, os cartazes e o cardápio de filmes também eram feitos à mão, né, Ju? Ou, né, Fê? Então, Fábio também tinha muitas habilidades. Fábio Rodrigues, gente, além de montador, curador, programador, ele também é um super designer. Então, ele fazia junto com um coletivo esses recortes. E também eles tiraram, né? Fizeram o cardápio de filmes, ele foi feito à mão, então tinha essa coisa da curadoria das curadorias, então pegava-se os programas que já tinham existido no Cachoeira Doc ao longo das outras 8 edições e escolhia-se os filmes a partir muito do território, então quais são os filmes que foram feitos no território, que vão conversar com o território, e quais são as temáticas de cada uma das casas, que é um pouco do que o Alex falava ali no começo para a gente, e que a Fê trouxe. Era importante falar sobre violência contra a mulher, mas de que forma? Qual é o filme que vai poder trazer essa temática e como a gente vai poder conversar sobre isso depois? Que reverberações terá? Né? Porque não é qualquer filme de forma incisiva que pode ser passado. E aí tá também a exibição do Jonas e o Circo Sem Lona, feito à mão. Haroldo e Paulo devem ter ficado muito contentes com o cartaz, total, total. Ju, pode passar, por favor, querida. Então era impresso, né? E aí eu trouxe essas fotos, Fê, e esse último depoimento do Fábio, que fala de uma das sessões, se a Fê quiser contar, mas, ou se você quiser ler, que eu acho muito bonito. Gente, desculpa estar lendo algumas coisas, mas é porque eu acho que tem o tom da pessoa que fez, né? Como é o tom do Fábio, por exemplo, que fala desse avizinhar-se com o que não se vê. Você quer ler, Fê, ou quer que eu leia? pode ler, irmã. Tá, pô. A terceira sessão em Cachoeira foi no bairro do Caquinde. Caquinde é o bairro de Alex, que eu falei para vocês lá no começo. Bairro de um dos membros da equipe, que um dos membros da equipe moram. A sessão foi na casa de Dona Cessé, casa que de praxe saímos da casa de Marcelino, seu Marcelino que era a liderança de Cachoeira para levar os filmes, e com ele levando um bolo e os equipamentos nas costas. Chegamos na casa da anfitriã exatamente no horário marcado e fomos recebidos pela dona Cessé, uma senhora de 80 anos que mora muito perto da igreja do Caquinte e é uma espécie de liderança para a comunidade. Nos apresentamos a ela e fomos montando os equipamentos enquanto ela olhava o cardápio de filmes. Logo apareceu sua filha e sua neta. Essa última tratou logo de chamar um amigo e uma amiga que moram do lado. A casa tinha muitos móveis nas paredes e muitos quadros. Pensamos em tirar uma das telas e projetar numa parede amarela. Logo veio a sugestão: por que não projetar na cortina da janela? Dona Cessé nos trouxe uma linha e uma agulha. Fernandinha costurou uma parte para que fosse um pouco esticada e, em questão de minutos, tínhamos a nossa tela numa cortina. Lá, na verdade, eram duas cortinas, uma branca, meio transparente, e uma vermelha atrás. O primeiro filme escolhido foi Cordilheiras de Amora 2, um filme de Jamile Fortunato. Estávamos sentados no fundo da sala,
As crianças bem próximas da tela, Marcelinho e Dona Cessé, estavam sentados nos sofás localizados nos dois extremos da sala. A filha de Dona Cessé no outro cômodo. Quando acabou o filme, perguntamos o que acharam, se gostaram ou não. As crianças responderam imediatamente que sim. Continuamos a conversa com seus amigos imaginários e outras derivas das infâncias, emendando o papo com o outro filme, Lápis de Cor, de Larissa Fulana de Pau. Após o segundo filme, Dona Cessé nos trouxe suco de goiaba e frango frito. Comemos juntos as comidas. E ouvimos as três crianças contarem longas histórias que elas estavam criando naquele momento. No momento da conversa, confessaram que assistem filmes de terror no YouTube e também da vontade de fazerem filmes. O papo rendeu nas infinitas invenções de histórias possíveis e impossíveis que nos dariam um filme. Saímos de lá também com alguns novos amigos, visíveis e invisíveis. A escrita do Fábio Rodrigues é isso, a gente já sabe, é extremamente sedutora, mas além de tudo né, que foi vivido em 2017, eu acho que essa composição, né, Fê, que em 2017 já estava, que era também da costura não só dos filmes, mas da costura da própria cortina, para que os filmes pudessem existir. E aí abaixo está a foto, pode passar, Fê, ou Ju, desculpa. Mel, o tempo, tá bom? O tempo da gente que tá ficando. Tá ficando curto? Pronto. Agora já vamos chegando em 2025, viu, gente? Aqui Thalita Arruda traz uma reflexão para a gente sobre a importância das audiências, o tanto que as nossas vivências, valores e expectativas de cada pessoa, no seu contexto cultural e social, as suas interações entre si com o audiovisual são orgânicas, vivas, estão sempre em constante mudança, o que torna necessário refletir sobre as formas de comunicar, distribuir e fazer cinema. Thalita Arruda, distribuidora, amiga querida, que também fez um mestrado aqui na UFRB. Pode passar, Ju. E aí chegamos em 2025, minha gente, desculpa, porque é muita história. Aí está a foto de nós juntos, na primeira reunião do Cinema e Vizinhança de 2025. Cachoeira Doc, que aconteceu em 2025, já foi uma retomada que não se esperava, com outro conjunto de pessoas, mas com um conselho que fazia parte com todas as pessoas que sempre compuseram o Cachoeira Doc. E o Cinema e Vizinhança voltou à ativa, mais uma vez com Alex, com Fernandinha, mas dessa vez com Danley e com Bárbara, que estão aqui com a gente também, do lado esquerdo. Na ponta, a gente tem Igá Patriota, que coordenava o Cinema e Vizinhança junto comigo e com a Escola Doc, e o Jefferson na ponta direita, que era o nosso produtor. Pode passar, Ju. 2025, gente, é isso. Diferente de 2017, a gente teve a curadoria e a mediação pensada pelas lideranças locais e os curadores do cinema e vizinhança. Então, em 2017, a gente tinha a Proelba e seu Marcelino como as lideranças locais que falavam onde as sessões deveriam acontecer, e em 2025 eram os curadores que diziam onde e como que as projeções e as sessões deveriam acontecer. Pode passar. A comunicação, eu acho que é importante, eu já passo a palavra para você, Dan. A gente pensou que é muito importante a gente pensar a comunicação dentro dos processos de exibição, é fundamental, assim como foi feito à mão em 2017. Em 2025, a gente trouxe o Terra e Território. E pensar terra e território também é pensar nos artistas locais, né? Quem são as pessoas que estão reproduzindo e trazendo essas imagens do cotidiano da cidade. Então, essa imagem é uma pintura de Marcos da Mata, de uma série dele que se chama Correria, que ele fala, né, que são os motivos de ir para a rua, trabalhar, mas também os motivos de voltar para casa quando é possível e trazer algo do sustento. Essa senhorinha, quando eu mostrei para a Fernanda, para a Danley, para a equipe de curadoria, eles podem falar. Eles falaram, nossa, parece dona não sei quemzinha que mora aqui no bairro, parece dona tal, que tem sempre essas senhoras, essas pessoas que estão atrás das portas, vendo a vida acontecer, né, Danley? E interagindo com ela. E aí, como propor essas comunicações que dialoguem com as realidades locais, mas são os curadores e mediadores que vão pensar isso de uma forma incisiva de como fazer isso nos seus territórios.
Pode passar, Ju, por favor. E aí eu vou passar a palavra para Danley para contar. Aqui a gente tem o processo do Alex, depois a gente vai ter o processo da Bárbara, depois a gente vai ter o processo da Fernandinha e do Danley. Mas como a gente tem com o Dan aqui, eu acho que é bom escutá-lo e a gente já vai. Pode passar, Ju, por favor, para Danley, passando o Alex. Vamos passar para o Danley, porque a gente já está estouradíssimo e eu imagino que o pessoal queira fazer perguntas também. Pode Aí, passar, Ju, por se o favor. Dan puder já também assumir. Assume, Dan. Tá bom, eu vou ser sucinto para não perder tempo e para a gente poder fazer a discussão. Eu vou só, tipo, falar de como realmente foi essa experiência de curadoria e como, tipo, eu e Dano com a proposta tanto que foi dada por Mel e o grupo, né, e de como isso foi em prática. Como eu falei para vocês, eu não sou da área de cinema, né, eu sou das ciências sociais, sou antropólogo, mas eu também sou da rua no qual aconteceu a sessão no qual eu fui curador, né. E o que acontece, tipo, só para contextualizar para vocês entenderem realmente tipo de como se dá essa experiência. Eu coloquei aqui no comentário que na pergunta inicial que o esse entre para mim era ponte, né? Porque Castelli, tipo, eu sou nascido aqui da Rua do Brega e meu apelido é Breguedê, né? Justamente por causa do Brega, né? E eu tenho tanto na minha graduação quanto no meu mestrado nas ciências sociais tentado tipo articular uma produção dentro do campo da antropologia que reivindique esse lugar, tá na visão, para além dessas esferas imaginárias, no qual sempre está sendo colocado essas periferias, né? Ou as pessoas que moram lá, né? Que são sempre realocadas a um campo da violência, né? Uma semântica de quase todas as nossas ações são movidas pela violência cometida ou sofrida. Então, quando a Mel chegou para mim, a gente tinha que ter propostas de filme, a primeira coisa que eu falei para a Mel foi, pô, Mel, massa, eu acho que eu posso fazer essa ponte para isso, mas eu vou dar só alguns exemplos para vocês e tal. Eu falei que tipo que os filmes que eu queria que me fossem enviados para poder assistir seriam filmes que fossem baseados em documentários de ficção científica. Por que isso? Eu vou explicar para vocês entenderem o acesso com a minha rua. Porque eu não queria, novamente, tipo, um exemplo. Eu amo filme, então, eu tenho trabalhado com imagens no meu mestrado, trabalhei com artes visuais, com reconfigurações da cidade de Cachoeira, né, de obras artísticas, no qual eu adiciono pichações nessas imagens clássicas e tento reconfigurar a história, né, já que o passado é o presente, então pensar o futuro é pensar o passado, né, novamente. Então, nesse sentido de pensar novos futuros, eu tô cansado de pensar sempre o futuro, tipo, por mais que a violência seja dada dentro desse campo, né, no qual parece que nossas experiências sejam sempre tipo, dentro dali, sendo que a gente sente e vê o mundo de várias formas. E os filmes que eu gosto de assistir, inclusive, são filmes que não são baseados nessas experiências que são reais, né? Tipo, nessa vida real. Eu gosto de coisas que me levem para outro tipo de lugar, né? Para outros imaginários. E a minha rua, como eu falei, é uma rua que é tipo onde tem todos os bregas da cidade, seja os cabarés, tá na visão, as pessoas que trabalham no bagulho. É uma rua, tá na visão, que tem tráfico de drogas, é uma rua onde tem várias operações policiais, e também é uma rua onde é o meu campo de pesquisa, onde tem pichações com o nome de pessoas assassinadas. Eu falei, pô, qual o tipo de filme, televisão, a gente vai levar para essa galera, televisão, que também sou essa galera, porque eu sou nativo de lá também, né? Então, nesse sentido, com Mel, aí Mel falou de Fartura, Fartura realmente é um filme, eu só vou falar de 3 filmes aqui, só para vocês entenderem os filmes que me tocaram, que também não foram que tocaram, tipo, era A Nave que Nunca Posa, do Ulisses, para vocês entenderem, tipo, o Fartura em si, e Cavaram uma Cova no Meu Coração, né, que na verdade que é o do Ulisses, que é Cavaram uma Cova no Meu Coração, que foram os filmes que eram literalmente isso. A gente está falando dessa mesma coisa que a gente está falando na minha pesquisa, só que sem literalmente reproduzir, tipo, sabe, o farpão, o tiro, a arma, a dominação. E é tipo de pensar que a comunidade pode falar dessas coisas, imaginar essas coisas com esse bagulho. Só que quando eu chego lá, eu achei que ia ser uma coisa, né? Enfim, saí convidando todo mundo, não foi não, convido todo mundo, só que eu fiz na casa de minha avó. Por que eu fiz na casa de minha avó? Vou ser rápido para vocês. Minha avó é a pessoa que eu me lembro quando era pequeno, uma das poucas pessoas de lá da rua que tinha televisão. Então, tipo, todo mundo lá da rua, quando queria assistir alguma coisa, ia pra casa de minha avó. E era essa sensação de emoção dela, televisão. Então, tipo, pô, pensar, levar pessoas de novo pra lá pra assistir, pô, o que é que isso pode causar, televisão e tal. E aí, quando ela viu o cardápio, novamente, tipo, as pessoas não pensaram o cardápio, tipo, da mesma forma que a gente pensou, né? Cada um escolheu a partir daquela condição visual do que tava ali no desenho, o pai príncipe. E aí, tipo, tinha umas 10 mulheres que trabalhavam no Brega, que tava lá no bagulho, tá ligado? Meu tá aí de testemunha. Tinha gente que era, tipo, tá ligado, de outros bagulhos. Tinha todo tipo de pessoa no lugar, tá na visão, e todo mundo, tipo, vislumbrado com o bagulho. Aí, eu me lembro que no final da sessão, umas 4 senhorinhas de lá pediram pra gente fazer um documentário sobre a história delas, porque elas se identificaram em um filme sobre, tipo, quilombolas, né? Que foi Dona Nicinha, que é mãe de santo. E ela ficou, tipo, fissurada. Ela, como assim, Darley? Você não fez um filme sobre a gente ainda? Ela achou até que era cineasta e tal.
Mas ela ficou me cobrando e me cobra até hoje para fazer esse filme sobre a vida dela. Mas qual é o sentido? Porque aí eu me lembro que quando o Mel perguntou, tipo, pra gente o que é que causava na gente, eu falei, pô, a democracia, tá na visão? Porque cinema parece que é para todos, mas não é, tá na visão? E naquele momento deu para perceber que algo que sempre pareceu que era para todo mundo foi compartilhado pela primeira vez com algumas pessoas, tá na visão? E, tipo, um exemplo, eu tenho pensado como eu vou impactar, não a minha comunidade, mas mostrar de como a comunidade de televisão impacta fora o resto da cidade de televisão. Então, acho que foi uma oportunidade das pessoas, tipo não só sentirem o prazer, mas, tipo, a gastação, de se identificarem, de não se identificarem, mas de criar uma condição cognitiva da televisão fora daquele âmbito da normatividade. Então, para mim, o cinema vizinhança naquele momento foi vizinhança, que eu acho que com esse produto, na visão desse pós-modernismo, nesse atropelo da sociedade, se perdeu, né? Essa onda do bom dia, do boa tarde, da solidariedade, do ajuda, da troca simbólica, né? Daquele bagulho. E, tipo, naquele dia eu voltei para minha infância. Pô, com 30 anos eu voltei, quando eu tinha 12, 13 anos, a pipoca tinha o mesmo gosto, sabe? Não era mais aquele gosto de adulto, era gosto de infância de novo, sabe? Então, eu acho que é nesse sentido que eu trago minha experiência aqui para com vocês. Eu fiquei super feliz com a Mel, tá na visão, porque, tipo, pô, eu trabalho com pichação, eu faço rap, e tudo isso não é só uma questão, tipo, individual, sabe? É uma questão coletiva, de como pensar essas pontes para minha comunidade. Pô, o cinema é uma esfera poderosíssima, tá na visão, que leva as pessoas a fumar cigarro, leva as pessoas a fazer várias coisas, e pode levar as pessoas a outras coisas também, tá na visão, pela influência que tem, tá na visão. Então, pensar o cinema e vizinhança, e aquele cardápio, e aquelas pessoas, pô, essa é doido, minha avó até hoje me cobra, tá na visão. Minha mãe que cozinhou, e, tipo, enfim, tá na visão, tipo, é isso. Eu acho que esse meu relatório em relação ao cinema, eu não vou entrar muito a fundo, como eu falei, foi minha primeira experiência nesse sentido. Eu já tinha trabalhado com a galera de cinema, tanto com o Cine Clube aqui, com outros bagulho, mas, tipo, um exemplo, poder lidar com o cinema na minha comunidade, e em algum momento eu esqueci que eu era antropólogo, eu esqueci, eu tava ali, e que era o curador e tal, sabe? Tipo, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, mas essa relação de como, tipo, a ferramenta cinema deixou de ser uma ferramenta, tá na visão, e se tornou algo que apenas, tipo, sabe, junta pessoas, tá na visão, totalmente diferentes, sentimentos diferentes e impactos totalmente diferentes, tá na visão. Então, eu acho que eu vou parar por aqui para a gente poder dar uma gastada pan, mas é isso, minha experiência com o cinema e vizinhança tá, nesse 2025. É muito gostoso de escutar, Dan. Eu poderia, desculpa, gente. A gente pode voltar tudo e só Danley e Fernanda falam, pelo amor de Deus. Pois é, Mel. Queria falar mais, mas enfim, vou convidar só o Danley na próxima agora. Faz isso Pronto, não, é pelo amor de boa. Deus. Boa, 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 Fê. Ô, Ju, já tem o chão feito, todo mundo já sabe a história aí. Fica só Dan e Exatamente. Fê. Vou E pode passar aqui. trazer Bárbara e Alex também. Pode seguir, Ju, só para a gente fechar. Essas são as imagens das sessões. A gente fez 4 sessões de Cinema e Vizinhança em 2025. Aí foi no Engenho da Ponte, a nossa curadora e mediadora foi a Bárbara. Pode passar, Ju. E aí a gente tem um vídeo final, que ele tem 5 minutos. Se der tempo da gente ver, a gente consegue ter uma sensação mais geral. Essa equipe que foi junto aí no Engenho da Ponte em 2025. E aí a gente fecha. Pode ser, Ju? Pode ser. Estou aqui Massa. passando. Vamos lá. Cinema é Volta, livre, mas pode ser qualquer. volta. Aí tá. Aí é o vídeo. É só clicar em cima. Ah, é o vídeo, desculpa. Aham. Desculpa, eu me perdi aqui no. Fui cooptada pelas imagens das. Desculpa, gente, é muita história, é intenso pra gente. Deixa eu só. Enquanto você procura, eu acho que a Darley trouxe questões muito importantes que a gente falou que sobre, e a Fê, né? Sobre o rango, gente, né? Importante a gente poder. Vou. Vai, pode Ô, soltar. lavadeira que lava no areal. Ô, lavadeira que lava no areal. Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Ô, lavadeira que lava no areal. Ô, lavadeira que lava no areal. Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Ela tá aqui desde 1 hora da tarde. 1 hora da tarde. Eu aqui, eu não
que falar sobre o processo de curadoria. Primeiro, tipo, acho que foi uma experiência muito boa, tá ligado? Tipo, inovadora para mim, que eu sou das ciências sociais, sou antropólogo, né? Apesar de ter lidado com as imagens, a perspectiva de que eu levei dentro dessa curadoria conjunta com as outras 3 pessoas foi uma perspectiva no qual eu tentasse fugir um pouco dessa realidade que a gente acaba tendo crua, mesmo dentro do sentido do documentário, mas que ainda assim falasse de coisas que são tocantes no cotidiano, sabe? Então, tipo, eu apelei para o quê? Ficção científica, sabe? Tipo, coisas que fossem para outro sentido. Então, tipo, filmes como Cavaram a Cova no Meu Coração, ou A Nave que Nunca Posa, sabe? Tipo, Pataki foi uma das que eu tinha me interessado, sabe? Porque são essas experiências, às vezes, com essas pessoas negras dentro de um contexto que não seja esse contexto da violência como fundador, sabe? A galera quer vir, tá na visão, tipo, a galera tá vindo, sabe? Tipo, é coisa que não vem, eu não sei explicar, é tipo, como se fosse uma comida que você vê e você quer ter, tá na visão. Então, eu acho que é desse jeito, sabe? Tipo, fartura, como se fosse um filme, tá na visão. É uma experiência mesmo de alimento, mesmo de arte, sabe? Tipo, de alimento mental, psicológico, sabe? Tipo, de lazer mesmo, né, velho? Essa rua aqui, às vezes, acaba vendo muitas outras coisas que não é muito legal, tá na visão. Então, era nesse sentido trazer aqui pra rua, tá na visão, pensar isso. A casa de minha avó tá doente, tá ligado? Minha avó é uma pessoa que ela não sai de casa, na visão, então, tipo, trazer o cinema pra casa dela, literalmente, é isso, rolê, na visão. Quando eu era pequena, eu não assistia a TV, porque aqui na comunidade não tinha energia, né? A energia só chegou aqui em 2013. Então, essa perspectiva dos meus mais velhos, da minha mãe, da minha avó, e essa relação com as telas, nunca foi uma relação próxima, porque energia é um projeto que chega aqui muito novo. Então, pensar essa relação de trazer o cinema e vizinhança para aqui, essa perspectiva, como eu falei, também de representatividade, né? Tem um filme que mostra Dona Emília, que é da comunidade do Calembá, que hoje em memória, é uma pessoa que é falecida, mas que é referência para a gente nas nossas comunidades. E Dona Emília está batendo o azeite de dendê. E essa imagem do azeite de dendê que eu tenho desde a minha infância, porque foi assim, entre essa imagem que eu fui criada aprendendo a debulhar o dendê, no cotidiano, com a vida de quem senta ali. Os nossos ancestrais iam para a roça, trabalhar todos juntos, um trocava dia na roça do outro, um fazia esse movimento de troca, e assim é ainda até os dias de hoje. Essa perspectiva de a gente sempre ajusta os horários que as coisas acontecem a partir do horário que todo mundo consegue conciliar. Não é só o horário de Bárbara, não é só o horário de A, de B, é o horário que todo mundo consegue conciliar. Então, por isso, a gente escolheu que essa sessão ocorresse hoje, às 18h30, depois do rito. Cinema e Vizinhança, que é um projeto de sensibilização do Escola Doc, que é através do Cachoeira Doc, né? Que já vem acontecendo desde 2017, que eu participei da primeira edição, e da segunda também, que foi em 2020, já foi um pouco à distância, e foi justamente na família de Romélia, que é onde a gente está aqui hoje, no grupo dela, o Raízes do Ébano, e eu escolhi aqui o território do Raízes do Ébano, que foi uma sugestão de Romélia, que é a coordenadora do grupo Raízes do Ébano, em 2020. E pensar esses filmes para essa comunidade é pensar nessa cultura, nessa questão de afeto, essa questão de convivência. Romélia é um grande nome aqui de Cachoeira, né? Cinema para mim é a variadas formas de comunicação, né? De comunicação. Através do cinema, a gente adquire assim experiência, outras vivências, né? Traz, às vezes, coisas que acontecem em outros locais que a gente não sabe. Desde a graduação e também a gente já vem trabalhando um pouco com cinema e educação, né? Relacionar. E trazer esses jovens, essa comunidade aqui para ver cinema, né? Assistir filmes, lanchar, depois bater um papo, isso é de extrema importância. E a partir da vivência dela, da experiência, ela vai levar isso para a família, vai contar o que houve. Então você vai chegar tão feliz que a família vai se sentir gratificada, né?
em elas estarem aqui assistindo, né? Até por chegar um pouco mais tarde em casa. Basicamente, os filmes foram selecionados pensando nas crianças, né? O grupo Raízes do Ébano é formado por mais de 20 e poucas crianças, meninas, na sua maioria, e que tem, né, essa presença de na maioria, meninas negras, jovens negras, e o filme também foi pensado a partir desse recorte. Cinema pra mim, peraí, calma aí. Pra mim é tipo é coisa boa. Arte. Os filmes que eu nunca assisti. De terror, eu não gosto. É uma coisa que a gente pode aprender muito. E achei uma inspiração diferente, achei legal. E eu acho que eu nunca vou esquecer esse dia. Vou levar pra minha vida toda. Deveríamos fazer um minuto de silêncio, né? Não ser tão cruel e começar a falar depois de um vídeo desse, de uma apresentação dessa, que maravilhoso. Obrigada, gente, demais. Queria dar um tempinho aqui para, se vocês têm alguma pergunta, né, para Fernandinha. Fernandinha quer falar alguma coisa? Mel, Danley, que falou super correndo. Queríamos te escutar mais, mas estamos com o tempo esgotado. Depois você passa o seu contato, Danley, para o pessoal fazer pergunta para você diretamente. Já fazem perguntas para Danley e para Fê, gente. Vamos lá. Alguma impressão que vocês queiram falar? Eu estou em hiperfoco aqui com a questão das pontes. E eu queria jogar uma filosófica. Mas antes, vai lá, Rô. Pode falar, Rossana. Eu sou emocionada, né? Então eu queria pegar esse calor da emoção, porque primeiro que eu quero agradecer demais, porque é uma poesia ver isso, uma leveza. Depois da. Estou no Rio, ontem foi uma guerra aqui na cidade. Então trazer isso é um sopro de esperança e de abracinho quente, assim. Então eu quero agradecer, fico até emocionada porque fiquei imaginando, imagina essa assim, vizinhança rodando, levando esperança, porque é um momento tão desesperançoso, sabe? E e você sente que assim a gente já tinha falado um pouco sobre isso no segundo fórum que a gente estava na Colômbia, que não precisa ter tanto aparato tecnológico para a gente dar uma experiência de cinema e transformar e contar histórias. A gente sabe disso. A gente entende que, né, a gente, enquanto faz a mediação, a gente sabe que não precisa desses aparatos todos tecnológicos que o segmento audiovisual pede. A gente sabe que o cinema existe, contar boas histórias, a gente precisa de qualidade, mas o assistir coletivo, a gente sabe a experiência da sala de cinema, mas a gente sabe que uma experiência como essa toca o coração. E que isso também tem espaço para o nosso fazer, sabe? Isso precisa ser encarado de um jeito estruturado, sabe? Mas eu quero muito agradecer. E aí a minha curiosidade, tá? Vem a pergunta. E aí, quais são os próximos, quais são os planos do Cine Vizinhança, de circulação com vocês? Como é que vocês deixam essa chama acesa? Isso sempre é uma curiosidade com essa vizinhança nesse ponto. Como é que vocês deixam eles mobilizados? Queria entender um pouco mais desse processo aí de vocês, que eu acho que é um corre também, né? Então, obrigada. Qualquer um responde, Mel? Por favor, Fê, por favor. Tá, então eu vou responder. Muito pensando assim, aqui na minha comunidade, né? Ladeira da Misericórdia. Depois que termina, porque não termina, né? Como o Mel iniciou falando, é um movimento Sankofa, mas enquanto o Cine Vizinhança aguarda o período para retornar nas comunidades, tipo, eu desenvolvo aqui na minha comunidade um projeto chamado Gente Miúda. Então, essa é a forma da gente buscar a constância, né? Então, a gente trabalha semanalmente com oficina aqui na comunidade, a gente tem o bazar comunitário, a gente tem o sopão comunitário, a gente tem a exibição de filme. Todo ano a gente tem o festival do Gente Miúda, que é o festival onde a gente reúne todas as crianças da Ladeira da Misericórdia para brincar, ouvir música, assistir filme, comer e resgatar brincadeiras populares que não são mais
conduzidas hoje, então a gente faz esse resgate também nesse período. E agora, no mês de novembro, a gente vai ter o primeiro Sarau da Santa Cruz. Então a gente tem todo um trabalhar durante o ano pensando no Ladeira da Misericórdia, né? E pensando no projeto social Gente Miúda, onde eu sou idealizadora, um pouco depois de participar do Cinema e Vizinhança. Então, a ideia é ter a constância, né? Porque não dá para chegar uma vez no ano, exibir um filme e só depois no outro ano, só depois no outro ano. Felizmente, a gente precisa ter essa constância. Então, a minha preocupação, pensando no meu bairro, né, Ladeira da Misericórdia, e nas crianças que ficam aqui é essa. A gente tem esse projeto social e a gente dá continuidade até receber novamente Cinema Vizinhança. Porque sempre bate na nossa porta, porque, como eu falei, é um ponto turístico, todo mundo, né, enfim, graças ao Oxalá quer chegar e quer somar com a gente. Então, até esperar esse retorno do Cinema e Vizinhança de uma forma mais direta, com apresentações de filmes, a gente está trabalhando ao longo do ano dessa forma. Massa. Obrigada, Fê. Tem uma pergunta do Marcos também, Correia. Vídeo lindo, projeto inspirador. Como costumam ser feita a escolha dos filmes para serem exibidos? São filmes que passam por festivais? Marcos, esse ano o Cachoeira Doc teve 770 filmes inscritos. Durante a exibição da mostra competitiva, a gente tem, além dos curadores mediadores do Cinema e Vizinhança, a gente tem a curadoria da competitiva e Ingá, que fez parte da coordenação junto comigo, fez parte da curadoria. Então, a gente tem todo um passo a passo dentro do Cinema e Vizinhança, a gente faz uma compreensão sobre as temáticas e os desejos de cada uma das comunidades. Então, como o Darley falou, dessa vontade de ter mais é, alguns tipos de narrativas. Fernanda trouxe outros, Bárbara trouxe outros, Alex trouxe outros. Então a gente levantou as temáticas e a partir das temáticas a gente trouxe os filmes que estavam na competitiva e também filmes que já estavam no nosso radar, sabe? Alguns dos filmes a gente também tirou dos cardápios dos anos anteriores. Por exemplo, Fartura é um filme de Yasmin Tainá. É um filme que ele permanece desde a primeira edição do Cinema e Vizinhança. São 3 edições onde Fartura permanece presente. Assim como Cabela não esteve esse ano, mas Cabela em 2017 foi um filme assistido e reassistido, né, Fê? Numa mesma sessão, inclusive. Então, os filmes de Yasmin também fazem muito sucesso aqui. Então, é um pouco desse formato, Marcos. Levanta-se as temáticas, entende-se o que é que as comunidades e os curadores das comunidades desejam, e a gente levanta um número de filmes e eles escolhem como que a gente, né, escolhe coletivamente quais são os filmes que vão ficar no cardápio final. Massa, gente. Obrigada, viu, novamente pelo projeto. A gente já está aqui caminhando aqui para finalizar o encontro, mas ia pedir para a Mel, inclusive, se você consegue disponibilizar para a gente pode disponibilizar para a comunidade o slide, o pessoal ler todos os depoimentos com tempo, enfim, para digerir tudo que foi feito. Ok, né? A ideia agora, gente, é a gente fazer uma última, assim, com toda essa, vamos dizer, essa nutrição que o cinema vizinhança trouxe. Vamos ver se a gente consegue um pouco explorar isso, pegando um pouco o gancho que a Rossana falou, né? A gente não precisa de tantos aparatos para fazer uma exibição, na verdade. A mediação do cinema do vizinhança mostrou para a gente que a mediação é uma trama, né? É uma trama que envolve cuidado, que envolve o próprio território, a convivência ali e a imaginação, né? Dá para sentir que não se trata só de passar um filme. O filme aí está no fundo, né, na verdade, mas de preparar uma experiência, né? Então, a mediação ela é uma experiência da gente criar esse contexto aí nos locais que a gente está exibindo os filmes, onde o encontro realmente possa acontecer, né, gente? Então, isso me faz pensar numa ativação aqui com vocês agora, uma outra dinâmica, uma dinâmica também simples, para a gente refletir junto sobre tudo isso que elas acabaram de falar. Que a mediação a gente sempre pensa a gente sempre pensa muito no gesto humano, né? De quem está falando ali, quem apresenta, quem está escutando. Mas, na verdade, e os aparatos que compõem essa experiência, né? Quais são os dispositivos que compõem essa experiência?
O que numa exibição comunitária funciona como mediação, para além do gesto humano, para vocês, né? Nos museus, por exemplo, que vem a palavra de onde vem a palavra mediação cultural, os dispositivos de mediação são os textos da parede, os guias, as guias, os áudios guias, os catálogos. Mas e nas nossas sessões? Quais são os tipos de mediação que a gente faz, que a gente realiza? O que para vocês ajuda o público a se conectar com o filme e entre si, entre as pessoas? A partir de tudo aí que a Mel falou, a Fer, o Danley, o chat está aberto também. Eu penso que um dispositivo super rico. A Mel falou, puxou aí, tem a fartura, e falou que um dos itens era não ter, o pessoal não comer, né? Achei incrível isso. Então, cara, o cheiro da pipoca para mim já é uma mediação, sabe? Geralmente nas sessões. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu fiquei muito emocionada também, como a Rô falou. A gente está num dia muito horrível aqui no Rio, né? Depois desse massacre e a experiência que a Mel trouxe, realmente é um sopro de energia no espírito e na alma. E aí, sobre mediação, eu estava pensando isso, da pipoca, do cheiro da pipoca, de como a pipoca agrega, né? Assim, em algumas experiências que eu já tive em territórios, sempre o cheirinho da pipoca é quase como aquele sinal do teatro, né? Que toca e as pessoas vêm chegando. E acho que, para além disso, a curadoria, né? Assim, o que que a gente vai, como a gente vai mostrar, o que que a gente vai mostrar ali que vai atrair as pessoas, né? Assim, qual é o diálogo que a gente está querendo criar com aquele território, né? Por isso que eu penso que a mediação também passa um pouco também por pensar qual lugar você vai exibir o quê, né? Nem todos os filmes podem ser exibidos em todos os lugares. Então, eu acho que esse cuidado também de pensar com quem que a gente está querendo estabelecer essa ponte, né? Esse cuidado de pensar as audiências. E, por exemplo, eu não sei, a depender do caso, não só a pipoca, mas também o entorno, assim, como é que você constrói o próprio cenário de exibição, né? A tela, por exemplo, ser da cortina, ou como é que você aproxima aquelas pessoas do filme que vai ser apresentado. Aí eu acho que o território sempre te dá elementos para isso, assim, seja ele qual for, né? Enfim, falei pouco aqui porque estou chegando agora e estou ainda um pouco envergonhada e apreensiva, mas eu fiquei pensando muito em como o próprio território te dá esses elementos da mediação. Eu acho que talvez uma das práticas assim que a gente possa pensar dentro dessas exibições é ter não só assim essa coisa de chegar, exibir e ir embora, né? Que é uma coisa meio extrativista também do momento, assim. Pensar em estar no território um tempinho antes, assim, ter um tempinho ali para pensar bem, olhar bem, observar o que que o que atrai as pessoas ali, qual é ficar ali, sei lá, se é numa cidade pequena na praça, se é num assentamento do MST, por exemplo, onde eu trabalho muito, ficar ali sempre tem um lugarzinho onde as pessoas se encontram, ter ali um momento com as pessoas para também ir entendendo quais são as especificidades daquele lugar e o que que vai fazer atrair o público, né? Porque cada lugar é um lugar, então eu não sei se tem assim um modelo que possa ser aplicado em todos os lugares, né? Talvez esse lugar de escuta, de você ter programado um tempo para estar ali, sabe? Assim, a gente vai exibir amanhã o filme, mas a gente chega hoje, fica ali de bobeira, assim, né? Assim, tendo aquela experiência com as pessoas para pensar, para além da pipoca, o que que a gente faz aqui, o que que vai atrair, o que que vai ser interessante, né? Enfim, pensando aqui alto.
Dan, eu só queria te convidar a falar um pouquinho sobre essa mediação que a Júlia Mariano falou agora, que é essa de incentivar. Gente, Darley, ele ficava vendendo os filmes. Ele falava, gente, esse aqui, ó, a gente vai assistir esse agora. Aí, para cada público, as meninas do Brega, ele falava uns. Aí, para a avó dele, ele falava outros. Aí, para os sobrinhos, ele falava outros. Aí, foi a maior sessão. A gente viu 6 filmes na casa da avó do Darley. E eu acho que essa é a maior movimentação. Pô, ó, como eu te falei, pra mim tudo também é uma questão de experiência nova, tá na visão. Mas além de tudo, como eu falei, eu sou da comunidade, então, tipo, eu escrevi aí, não é só sobre afetar, é como ser afetado. Então, ao mesmo tempo que eu estava afetando, eu estava sendo afetado, né? Então, tipo, um exemplo, qual modelo de filme eu queria ver sendo daquela comunidade, um exemplo? Pô, é minha avó, né? Eu posso saber a vida dela, mas eu conheço um pouco da minha avó, conheço um pouco dela, eu convivo com aquelas mulheres no dia a dia, tá na visão? Não é tipo, eu moro ali, tá na visão, eu cresci ali, tenho 30 anos morando ali. Então, tipo, qual foi as ideias que eu achei genial, tipo, contratar as pessoas da... Pô, minha mãe amou cozinhar, eu acho que, tipo, um exemplo, é transformar algo que é hierárquico, às vezes, em algo unilateral, sabe? Um exemplo, não é porque a gente está levando os filmes que a gente está levando conhecimento, tá na visão? Eu acho que ali é uma troca, novamente, tá na visão? Então, se é troca, faz parecer que é troca, tá na visão? Dá a sensação de poder para essa pessoa que também tá ali como consumista e outras coisas mais. Minha avó amou, minha avó, tipo, ela era a matriarca da casa em todos os sentidos, tá na visão? Tipo, os filmes passavam por ela, as coisas passaram por ela. Eu acho que é assim que você lida com não só com a comunidade, eu acho que, tipo, a gente, como cientista, seja de qualquer área, a gente tem que lidar com a área da comunicação de uma forma mais empática, mais simpática, não apenas tipo buscar discursos de empatia de minorias sociais, mas aprender a se comunicar realmente com todas as pessoas, senão eles vão... Então, exemplo, eu acho que a adaptação de quem está levando tem que ser maior do que de quem está recebendo, sabe? Tipo, ninguém, eu acho que essa perspectiva, às vezes, que a gente tem, não estou falando aqui a gente, eu falo a gente é uma forma de exemplo, mas de parecer que a gente está levando algo preparado, é um bagulho meio colonial, né? Tipo, essa perspectiva de levar conhecimento e de adestração do conhecimento. Aí, às vezes, não, a gente quer trocar, tipo, por exemplo, quando eu pensei os filmes que a galera pudesse me falar coisas, na visão, porra, como eu falei, eu amo filmes, os filmes me provocam pra porra. Na minha dissertação, quando eu estava escrevendo, eu trabalhei no filme do Maurício, na visão da produção. Pô, fiquei fascinado, porque eu estava escrevendo sobre imagens e percebi que, porra, tudo é uma manipulação imagética, várias coisas podem ser construídas a partir de uma série de takes e vários bagulhos. Então, tipo, um exemplo, como pensar realmente, tipo, curadorias dentro do sistema PAN é pensar literalmente uma pesquisa na visão daquele lugar e ouvir as pessoas. A gente ficou com o break dentro da visão, falei, vem cá, vocês gostam de quê? Falei que ia fazer o bagulho lá, me oferecia fazer um show de rap, como sou MC, tá na visão, uma forma de provocar as pessoas a ter um entretenimento depois, tá na visão, tipo, chamei as pivetas para me ajudar na cadeira. Mas eu acho que a primeira perspectiva realmente desses trabalhos é criar uma condição unilateral, tá na visão, uma condição de trabalho autogestionado, tá na visão, tipo, porque a gente está, inclusive, aprendendo às vezes mais do que a galera lá, tá na visão, enfim, tá na visão, tipo, eu não sei até que ponto essa linha entre objeto, pesquisa e sujeito tem que ser estendida dentro do processo metodológico, tá na visão, eu acho que o processo de fazer as coisas é literalmente como está sendo feito, tá na visão, e como chegar ao bagulho. Os resultados vão ser, tá na visão, irrelevante desde quando o processo é bem feito, tá ligado? Então, eu acho que foi essa minha experiência com a curadoria, com cinema e vizinhança, e acho que essa forma, sabe, tipo, minha mãe, minha avó são as pessoas da casa, né? Eu cresci em uma família formada por matriarcas, tá na visão. Então, ganhar elas é ganhar o resto da casa. Tá na visão? Cheguei no Breguedê, pô, ganhei 2 mulheres ali, que é mais, pã, ganhei o resto das pivetonas, tá na visão? Os pivetes, o que eu falar, eles vão fazer, tá na visão? Tipo, é essa, o bagulho de ser essa referência, no caso de estar entre a academia e a comunidade. E exatamente isso, é não criar uma linha no qual eu pareça ser acadêmico para eles e pareça ser da comunidade para a academia, tá? Então, acho que é muito mais uma questão de como a gente vai lidar com essa performance da gente dentro dessas situações que são com pessoas, tá? A gente, às vezes, sei lá, calcula demais pessoas, tá? E é só humanizar, tá? Ouvir, para além de tudo, sentir, e eu acho que é nesse sentido a experiência, tipo, de como chegar nesses lugares. Às vezes você pode passar um filme lá, sei lá, um filme em silêncio, como tá aqui, e a galera vai, tipo, ficar fissurado ali, porque é como você apresenta, é como você conversa, sabe? Teve filmes que tinha diálogo, teve outro filme que não tinha diálogo. Tipo, a galera queria ver o filme da Jaine porque era um MC da área, tá na visão. Então, eu acho que trazer essa presença também das pessoas para perto, sem ser, novamente, dentro desse campo, tá na visão da violência, desse campo sistemático dessa simbologia que quase sempre parece que a gente está lutando para. Não, às vezes a gente só quer ver um filme, tá ligado? Então, eu acho que é essa parada mesmo, tá na visão. Não sei se eu consegui responder
mais ou menos, mas eu acho que é isso, é assim que eu penso nesse sentido, né? E acho que um dado importante é que isso, gente, é autogestionado, como o Darley falou mesmo. O Cinema e Vizinhança, nessa edição, ele teve mais recurso do que as anteriores. Então, cada um dos curadores recebeu um cachê. As quituteiras eram escolhidas por eles, quem é que ia fazer cada um dos lanches em cada uma das comunidades. A gente teve 3 reuniões que foram feitas junto com o produtor, junto com a gente, e a gente percebeu que a produção, junto com a curadoria, estava mais cerceando a gente do que deixando a gente inventar o que seria cada sessão. A gente tirou a produção e a gente só avisou o que seria depois. Então também acho que, como o Darley falou, é algo do processo mesmo, né? De ir entendendo junto como fazer. E escutando, principalmente, isso serve para os filmes, isso serve para o lanche, isso serve para tudo. É a escuta do chão. Eu caí um pouco aqui, perdi as mensagens que estavam no chat. Também vou pedir para o Rô se ele me auxilia logo na sequência, mas eu queria até fazer uma reflexão a partir da fala da Júlia. Foi bem na hora que ela terminou, eu entrar, cair aqui. Enfim, Júlia, eu acho que você tocou num assunto super importante. Eu acho que o Danley deve ter falado isso, eu não escutei o que o Danley falou, mas que mediar também é decidir. É isso que você falou agora, né? É porque escolher o filme, escolher onde a gente vai passar, o que vai ser mostrado, o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar, inclusive, essas decisões da gente nunca é neutra, né? Que você falou agora, né? Eu acho que elas revelam os nossos valores, as nossas visões de mundo, as disputas, os afetos nossos, né? O que que essas escolhas dizem sobre nós, né? Sobre o próprio território em que a gente está, sobre o próprio tipo de diálogo que queremos abrir. Foi isso que você acabou de falar, e é super importante, né? Eu acho que mediar é também decidir o que que vai ser feito, né? Acho que foi bem legal a sua proposição. Enfim, gente, a gente está aqui terminando. Foi muito bonito ver, né, o quanto de inventividade, né, o cinema em vizinhança tem. Eu imagino que todos vocês, nos espaços de vocês, nos territórios também devam ter. E os cuidados, né, que existem nessa forma aí de mediar sessões, né? É, eu acredito aqui, que para mim, pelo menos, apareceu, que a gente viu hoje, que mediar é muito mais do que conduzir uma conversa, não é? Começamos lá do começo que eu falei. A gente só pensa que o mediar é só no final, depois que aconteceu a sessão. Mas, na realidade, o que Cinema Vizinhança veio trazer para a gente é que mediar é tecer essas relações, né? É estar entre muitos, é construir sentidos, né? Junto com o público que a gente está exibindo o filme e com o território, certo? É, percebemos que eu queria agradecer demais do coração, assim, ao Cinema Vizinhança por essa partilha aqui hoje. Eu saio, assim, super emocionada, num contexto super difícil no dia de hoje. Não estou no Rio de Janeiro, mas eu imagino que, né, o clima está super denso, enfim, ter essa brisa aqui de esperança para inspirar a gente tanto no nosso trabalho, na nossa presença, e cada pessoa que esteve aqui hoje compartilhando os seus entres, né, suas práticas, seus olhares, que a gente siga em rede aqui, Taturana em Rede, fazendo do cinema um espaço de encontro vivo, gente, cheio de escuta, afeto, transformação. Quem não está na nossa comunidade, sinta-se à vontade de entrar. Eu nem vou colocar aqui o QR Code, mas vocês têm nossos caminhos, já tem as nossas. Siga a gente nas redes sociais, quem não segue a Taturana, para encontrar a gente na comunidade. Enfim, deixo aqui para vocês um muito obrigada, gente, e até o próximo encontro, que vai ser no começo de dezembro. Fiquem ligados aí nas nossas redes. Amei! Um beijo em vocês. Um cheiro. Gente, tchau. Valeu, Beijo, gente. gente. Um Obrigado. beijo, gente. Tchauzinho. Vou te adicionar também. Tá bom, vamos se adicionar lá. Já adicionei. Vou seguir lá todo mundo agora. Valeu demais, gente. Muito obrigada, viu? Gente, que demais que é, né? Eu tô muito apaixonado por essa vizinhança toda. Eu tô tentando sair.